a jornada esportiva da Rádio Bandeirantes. A partir de agora, aqui em FM 85,7. Você tem a melhor transmissão de futebol. Oferecimento Rocha Autopeças. Vai viajar? Faça a revisão preventiva. Novos frangos crocantes da Seara. 100% frango, suculento, irresistível e muito crocante. Encontre Seara no Iga Atacado. Aroma das Ervas. Especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Nova Light. Luminárias LED brasileiras nos padrões do esporte. Prontos para a partida? Vem ver o jogo. Viva a intensidade Nova Light. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Germânica, sonhos que te movem. Acesse o site grupogermanica.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Jornada Bandeirantes. Ok, Jornada Esportiva Bandeirantes. Um grande abraço, amigos da Bandeirantes, Campinas e toda a região por esse mundão afora. Agora 12 horas e 38 minutos. É tempo de Copa São Paulo, iniciando a temporada 24, iniciando esse verãozão, a principal competição da categoria, a Copa São Paulo de Futebol Juniores, hein? E a Ponte vai enfrentar o Atlético Gloriense. A Ponte que está lá na cidade de Tanabi, 1 da tarde, mais um sol terrível, 1 da tarde, o sol terrível, Ponte e Atlético Gloriense. E o jogo de fundo, 15-15, Tanabi e Vila Nova. Olha, o Tanabi tem 4 pontos, em segundo a Ponte tem 4, em terceiro Vila Nova com 3, em quarto esse Atlético Gloriense nenhum. A Ponte joga pelo empate. Oi, Edu! Opa! Alô, Roger William! Até merece vinheta, hein, Giba? De novo, atenção, no ar. É ele. Alô, torcedor, um grande, forte abraço, boa tarde! É mais emoção pra você. Muito mais emoção. Em futebol na Bam Bam Bam. O show de bola começa agora. Jornada Esportiva Bandeirantes. Meio-dia e 40, hora esportiva do Brasil. Seja bem-vindo, torcedor. Esta é mais uma jornada esportiva da Rádio Bandeirantes Campinas em FM 85.7. No YouTube, youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Focalizando a Copinha 2024. Grupo A, terceira rodada. O jogo comando da equipe de Carlos Batista é Ponte Preta e Atlético Gloriense. A Ponte Preta só precisa de um empate para se classificar na segunda fase. Claro, se vencer, vai como uma grande possibilidade de ser líder do seu grupo e ter algumas vantagens. Uma delas, permanecer como sede em Tanabi. Tanabi é a cidade onde vai acontecer essa partida no Estádio Municipal. Prefeito Alberto Victolo.
Tanabi, 33 graus a temperatura nesse momento, mas não é apenas o jogo da Ponte Preta que vamos acompanhar. Em todos os detalhes vamos focalizar ao mesmo tempo, ou seja, 1 da tarde, Operário do Paraná e Guarani, Grupo 9. Lá para as coisas alviverdes a situação é essa, o Guarani precisa vencer para avançar na próxima fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior, a maior competição de base do mundo, e nós estamos chegando. Seja bem-vindo ao microfone Bandeirantes, equipe de Carlos Batista, em nome dos maiores anunciantes do rádio esportivo do Brasil. Para a Flu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Novos frangos crocantes da Seara, 100% frango suculento, irresistível e muito crocante. Encontre Seara no Iga Atacado. Nova Light, luminárias LED brasileiras nos padrões do esporte, pronto para a partida, vem ver o jogo. Viva a intensidade, Nova Light. Rocha Autopeças vai viajar, faça a revisão preventiva do seu veículo. Germânica, sonhos que te movem. Acesse o site grupogermanica.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio do cartão, a carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. É Aroma das Ervas, especiarias e temperos harmoniosamente requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Meio-dia e 42, 33 graus a temperatura em Tanabi. Já já bola rolar, tem Ponte Preta e Atlético Gloriense. Já já, futebol da Bandeirantes com todas as informações de Operário e Guarani. Vem aí, todo o giro de informação da equipe de esportes da Bandeirantes, começando com a Ponte Preta. Destaque da macaca de Edson Abobrão. Os macaquinhos da Ponte Preta hoje em Tanabi. Se empatar já passa, mas a vitória é iminente. Pega o time mais fraco do grupo. Alô, Vladimir Catarino. Boa tarde, Vladir. Oi, Roger. Boa tarde a você. Uma tarde muito especial para o ouvinte ligado na Bandeirantes. Mais especial ainda ao torcedor da Macaca. A Ponte Preta começou com um empate num jogo fraco tecnicamente contra o Tanabi, mas se reabilitou com a vitória sobre o Vila Nova e agora depende apenas de si para garantir a classificação à próxima fase. Um empate garante matematicamente a Macaca na segunda fase da Copinha. Uma vitória deixa o time perto de conquistar também o primeiro lugar e se manter na sede em Tanabi. O técnico Edson Boaro mantém a mesma equipe, não faz mudanças, mesmo o time que venceu o Vila Nova entra em campo daqui a pouco contra a equipe do Atlético Gloriense. Roger. E o destaque do Atlético Gloriense, o Touro do Sertão, é lá da cidade de Nossa Senhora da Glória, ou apenas Glória, que fica no sertão do estado do Sergipe, Vladimir Catarino. É a cidade toda parada para acompanhar o jogo e o time na Copinha. O Atlético Gloriense não tem mais chances de classificação, vem com 5 alterações na equipe titular com relação à partida em que perdeu para o Tanabi pelo placar de 4-0. Ninguém no Atlético Gloriense lamenta o fato de o time não conseguir a vaga. Todos sabem que seria difícil, mas a meta é pelo menos marcar um gol, né? A Ponte Preta é o último adversário desta campanha da equipe na competição. O time comandado pelo técnico Jorginho vem como franco atirador daqui a pouco. Roger. Estamos abrindo a nossa jornada esportiva, meio-dia e 44, hora esportiva do Brasil. Esta é a Bandeirantes Campinas, a Bandeirantes ligada em você. Você ligado na Bandeirantes, no YouTube já estamos ao vivo. Imagens do estúdio da Band em Campinas para transmissão de mais esse jogão de bola pela Copinha. Também ao vivo no aplicativo Band Rádios, no aplicativo Rádio Bandeirantes Campinas, no Band Play, no Alexa também, no site bandmulti.com.br, no portal Carlos Batista. Vem aí no plantão esportivo mais bem informado do Brasil, que hoje vai acompanhar tudo o que vai acontecer em Tupã. Jogo do Guarani importante, o Bugrão precisa da vitória para passar para a próxima fase. Aqui na Bandeirantes, o gol sai antes com ele, Edu Pinheiro, que me salvou no comecinho. Alô, Edu, um abraço, boa tarde. Grande Roger Williams, um abraço a você, abraço aos amigos da Bandeirantes. Olha, tudo definido no grupo 2. O Catanduva foi primeiro com 7, o Atlético Paranaense em segundo com 6. Então no grupo da Ponte, quem terminar em primeiro vai pegar o Atlético Paranaense. Quem terminar em segundo no grupo da Ponte vai pegar o Catanduva. Estaremos acompanhando o grupo 9, Guarani e Operário daqui a pouco lá em Tupã. O Bugre escalado com Álvaro, Vinícius Amaral, Caio, Eric Lacerda e João Nogueira. O Rafael, Matheus Couto e o Theo, Cauê,
Vitinho e William, equipe do técnico Jairo Blumer. Lembrando que aqui é o seguinte, ó, o Atlético de Goiás com 6 pontos já está classificado. Em segundo, Operário com 3. Em terceiro, Guarani com 3. Aí o saldo do Operário é melhor. E em quarto, Tupã, nem um pouco tá fora. Então o que acontece? O Guarani precisa vencer e somente vencer ele se classifica para a próxima fase. E aí, o grupo 9 do Guarani cruza com o grupo 10, que é o grupo do Corinthians. O Corinthians já classificado, até pelo saldo que tem 6 pontos. Basta saber quem ficará em segundo para que a gente tem aí o cruzamento, tá? Lembrando que já estão classificados Catanduva, Atlético Paranaense, Grêmio, Botafogo do Rio, Tiradentes do Piauí, a Ferroviária, São Paulo, Ceará, Gama, Atlético Goianiense, Corinthians, Inter, 15 de Jaú, Fluminense, Criciúma, Desportivo Brasil, Esfera, Atlético Mineiro, Flamengo, Bragantino, Cuiabá, Aster, Esporte, Palmeiras, Oeste, Juventude, Santos, Água Santa, Portuguesa, Madureira, Ibrachina, Coritiba, Juventus e Avaí estão na segunda fase da Copa São Paulo. 12h47, trabalhos técnicos de Gil Kleber no comando, Gabriel Ribeiro na operação YouTube e na mesa de som o incrível Gilberto Sufi. Chegaram os frangos crocantes da Seara. Os novos frangos crocantes da Seara vão te surpreender tanto que a crocância vai invadir a sua vida. Prepare-se para morder os frangos mais crocantes da Seara. 100% frango e muito suculento. Irresistível. 100% coxa de frango. 100% peito de frango. Diferentes casquinhas e muito crocante. Encontre produto Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, nos Amarais, em Santa Bárbara do Oeste, divisa com a Americana e na Mega Loja em Sorocaba. Sabia que o fluido de radiador precisa ser trocado regularmente? Então, na próxima troca, não deixem escolherem por você. Exija Paraflu, a marca preferida dos mecânicos e a número 1 do Brasil. Troque regularmente o fluido de radiador e ande sempre tranquilo com quem entende tudo do assunto. Porque Paraflu é a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. As férias estão aí e nada melhor do que pegar a estrada com a família para recarregar as energias. Antes de viajar, lembre-se de passar no seu mecânico e realizar a revisão preventiva. Ela é fundamental para a sua segurança e tranquilidade. As peças originais e de reposição dos melhores fabricantes do mercado você encontra aqui na Rocha Autopeças. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Na Germânica Volkswagen você encontra tudo o que precisa para conquistar seu 0 km. São mais de 10 lojas em todo o estado de São Paulo e Minas Gerais, com profissionais especializados e prontos para ajudar você a encontrar o carro que mais combina com a sua rotina. Visite a loja mais próxima de você ou acesse o site para mais informações. germanicaveículos.com.br. No trânsito, escolha a vida. O camisa 12 da iluminação esportiva ideal. Escale a nova Light no esporte profissional. Luminárias certificadas e fabricadas no Brasil para maior economia em energia. Não perca os melhores momentos da partida. Escolha nova Light. Luz uniforme, potente, sustentável e precisa. Para grandes áreas, estádios profissionais, arenas e campos de alto padrão. Conheça soluções luminotécnicas com eficiência sustentável. Acesse novalight.com.br. Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadeservas.com.br. O Sicredi inteiro fica te esperando, pra te ver sorrindo, pra te ver sonhando. Aqui no Sicredi não é só dinheiro, é ter com quem contar, é confiar, realizar. De jeito maneira, não é só dinheiro, é ter um parceiro. Eu sou o Sicredi, todo o Brasil inteiro.
Abra uma conta no Sicredi. É mais que cartões, créditos, investimentos. É ter com quem contar. Futebol na Rádio Bandeirantes. Tá demais. Vem torcer com a gente. Meio-dia, 51 minutos, hora esportiva do Brasil. Daqui a pouco os times vão pintar a campo no Estádio Municipal de Itanabi. Deixa eu pregar a primeira participação do comentarista Bandeirantes escalado para esse jogo importante da Ponte Preta, que pode valer, deve valer e vai valer vaga para a próxima fase da Copinha. Lembrando que o ano passado a Ponte sequer passou na primeira fase e esse ano tá bem encaminhadinho. Deixa eu pegar o destaque dele que bate pesado, vai estar comigo na transmissão Bandeirantes. Alô, Carlos Henrique, o seu destaque inicial, boa tarde. Olha, meus amigos, sobre o jogo não tem muito segredo, né? É o controle emocional, não é? Sangue frio, reservar um pouco de energia efetivamente, porque o jogo é 1 hora, muito calor na cidade de Itanabi. Agora, sobre a Ponte, sobre a expectativa do jogo, eu tenho expectativa de vitória. Acho que não tem segredo, o Vinícius está lá no gol para garantir o resultado, bom goleiro. Eu acho que na frente o André, o Yuri e o Luan tem tudo para dar conta, não é? Se colocar a bola no chão, como fez a maioria das 2 últimas partidas que a Ponte fez, aproveitar as oportunidades e tiver o controle emocional, eu não tenho nenhuma dúvida que a Ponte vence o jogo. Agora, tem que analisar tudo que vai acontecer, né? O jogo conversa, fala com você. Às vezes você tem que arriscar um pouco mais, às vezes, né, o jogo pede um pouco mais de cadência, e é isso que eu espero da Ponte, que ela tenha consciência, não seja afobada, e nessa idade isso é muito importante, é primordial, ter o controle emocional, para que a surpresa durante os 45 minutos iniciais e depois do segundo tempo não aconteça. Então, se colocar a bola no lugar, colocar no chão, jogar futebol, o que a Ponte tem condição de fazer, efetivamente, eu não tenho nenhuma dúvida que a Ponte vence a partida. Agora, todo respeito ao Atlético Gloriense, né? Todo respeito. Apesar de não ter nenhum ponto na competição, a gente tem que ficar, né, muito atento, tem que ter respeito, tem que jogar futebol. E a melhor maneira de respeitar o adversário é jogando futebol. E se jogar futebol, eu tenho certeza que a Ponte tem toda a condição de passar e se classificar à próxima fase. Valeu, CH, meio-dia 53. A arbitragem vai chegando pro gramado. Já já Ponte Preta e Atlético Gloriense também virão para o gramado. E vem aí no gramado da Bandeirantes, Vladimir Catarino, vem aí a ficha técnica do jogo para você. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Estandarte desfraldado, preto e branco é sua cor. Ponte Preta vai pro campo pra mostrar o seu valor. Para mostrar o seu valor e para buscar a classificação à próxima fase da Copinha, a Ponte vem escalada pelo técnico Edson Boaro, com Vinícius é o goleiro 1, João Gabriel 2, Natan 3, Diego Leão 5, Cauã meia dúzia, 7 para Diego Domeni, 8 Vinícius Jesus, 19 Thiago Montelo, 10 André, 18 para Yuri, 9 Luan. Repeteco da Ponte, 4 pontos com uma vitória e um empate em 2 jogos. Vinícius 1, 2 João Gabriel, 3 Natan, 5 Diego Leão, meia dúzia Cauã, 7 para Diego Domeni, 8 Vinícius Jesus, 19 Thiago Montelo, 10 André, 18 Yuri, 9 Luan. Ponte está se preparando para entrar em campo com seu uniforme tradicional. Luigi no banco com a 12, João Paulo 13, Braga 16, Isaac 17, Nicolas Araújo 11, Cauã Moreira 23, Gustavo 21, Bruno 22 e o Luquinha 15. Quando surgem os bravos guerreiros, firmes e fortes pra batalhar, sangue quente de amor escudeiro, coração a mil em busca da taça. Atlético Gloriense até aqui não somou pontos e sequer marcou gols na competição, né? Faz a despedida hoje porque não tem mais possibilidade de classificação. Time do técnico Jorginho escalado com Assis 1, Léo Vila 2, Emanuel 14,
Índio 15, Luiz Felipe meia dúzia. John 5, Natanael 17, Maurício 13, Bebê 10, 20 Giovanni, 11 Cauã. Jorginho terá no banco de reservas o Camavinga 12, Davi 34, Arlon 21, Peixinho 25, Aquidaban 22, Rodolfo 18, Jonas 19, Pedrinho 16 e João Henrique com a 7. E agora, a opinião dos comentaristas da Rádio Bandeirantes. E agora, na Rádio Bandeirantes, a opinião do comentarista Carlos Henrique, o Bate Pesado. Os times já estão perfilados, execução do hino nacional do Brasil, a ponte inteira de branco com a faixa preta no peito, goleirão capitão Vinícius com uniforme inteiro laranja, a equipe do Atlético Gloriense inteiro de verde, detalhes dourados no seu uniforme, o goleiro Assis inteiro de vermelho, arbitragem com meias e camisetas, aliás, meias e camisas verdes, aquele verde marca-texto, calções pretos, estão ali respeitando o hino nacional do Brasil em Tanabi. E aí, Vladimir, a arbitragem da Federação Paulista de Futebol para o jogo de hoje. Apita o jogo Denner William da Silva, vai ser o árbitro responsável por comandar a partida. Assistente 1, Edilson David Neves, o 2, o Marlon Espínola, quarto árbitro, Anderson Diniz Delira. Este é Vladimir Catarino e essa foi a ficha técnica do jogo. Os times já estão ali se cumprimentando. Eu vejo que a Ponte Preta mudou aí o seu esquema tático em relação àquela partida que transmitimos. Sai do 3-5-2, vem para um 4-4-2. Vai, obviamente, mais ofensiva para o time que até agora não fez nenhum gol. Tomou 6, né? Perdeu de 2-0, perdeu de 4-0. Tanto para Tanabi quanto para o Vila Nova. Enquanto que a Ponte Preta vem de vitória sobre o Vila por 1-0. Empatou na estreia com o Tanabi sem gols. Está invicta a Macaquinha. Se vencer, se classifica, se empatar, se classifica, se perder, torcerá para o Tanabi no jogo de fundo contra o Vila Nova. Quer dizer, chances não faltam para a Ponte Preta fazer diferente do que foi o ano passado, que foi mal, não passou da primeira fase, num grupo que tinha Retrô, América Mineiro, Vossen de Assis, ficou em terceiro com uma vitória, um empate, uma derrota, marcou 3 gols, fez 3. Em 22 chegou até a terceira fase, caindo para o Fluminense por 3-0 e agora espera por dias melhores dentro da competição. Ô, Roger. Pois não. É baixinho o goleiro ali, o Assis, né, rapaz? Eu tava reparando nisso. Com relação ao Vinícius, inclusive também com relação aos seus próprios zagueiros, né? Não é dos mais altos, não. O Assis, goleiro da equipe do Atlético Gloriense, time que comemorou, né, pela primeira vez a possibilidade de disputar a Copa São Paulo e para os jogadores, para a garotada, é uma festa realmente participar dessa competição tão importante. Deixa eu abraçar aqui a galera que tá comigo já no YouTube, youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Passe por lá, deixe seu like. Boa tarde a todos, o Celso Ribeiro Santos, nosso torcedor cadeira cativa, dizendo que vai ser 2-0 para a Ponte Preta. O Carlos Lemos, o Matozinho tá sempre com a gente também. Boa tarde a todos. Vitória da Véia Macaca. É isso aí, Ponte Preta de Campinas. Tamo junto, Matozinho. Tá aqui também o Marcos Santana. Vamos, Ponte! Ele escreve aqui com várias vogais. E eu quero essa galera interagindo comigo. youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. A Bandeirantes abraça os times de Campinas. Que nós estamos hoje com o jogo comando da Ponte Preta contra o Atlético Gloriense. Quando nesse momento o Quintral marca 13 horas pontualmente. Mas também com olhares e ouvidos lá em Tupã. Edu Pinheiro, daqui a pouco começa ou já começou a operar de Guarani, Edu. Começa agora. Grande Roger Willis, começa agora. Guarani todo de verde, camisa, calção, meias e o Operário todo de branco. O Guarani joga com Álvaro, Vinícius Amaral, Caio, Eric Lacerda e João Nogueira, Rafael, Matheus Couto e Theo, Cauê, Vitinho e William. Somente a vitória interessa. Guarani e Operário estaremos acompanhando. Muito bem. Ô, Vladimir Catarino, ajeita a gola aí que nós estamos ao vivo na tela da Band também. Estamos lá. Deixa eu ajeitar meu cabelo, peraí. Dentro da programação da Bandeirantes, com o Batista, com o Gleger, com o CH. Estamos lá, Conexão Rádio e TV, TV Bandeirantes, Rádio Bandeirantes, na grande equipe de Carlos Batista. Aqui ainda longe de começar, hein? Será que vamos ter aquela famosa serinha, Vladimir? Para ver o que vai acontecer num grupo de lá, de cá, porque já estamos com 13 horas e 1 minuto.
Não é porque ter essa demora, até porque um jogo não depende do outro, né? Até porque os jogos não serão simultâneos. O outro grupo que interessa, esse grupo já terminou ontem a primeira fase com o Catanduva em primeiro e o Furacão em segundo. Então, talvez algum probleminha, talvez a ambulância não tenha chegado, alguma coisa está acontecendo, mas o jogo está atrasado, Roger. Bom, Tanabi, na região metropolitana de São José do Rio Preto, população de 25.265 habitantes, está a 477 quilômetros de São Paulo e a 388 quilômetros de Campinas, ou 4 horas e 40. É longe pra Dedéu, Tanabi, daqui de Campinas, hein? É, uma cidade de 142 anos, tem a força na indústria, principalmente na produção do alumínio, móveis e calçados, conta também com uma usina de açúcar e álcool. São João Batista é o padroeiro de Tanabi. O ex-governador Rodrigo Garcia, uma das personalidades que nasceram em Tanabi. Agora sim, Vladimir, já vai começar. À direita está a Ponte Preta, à esquerda está o Atlético Gloriense, do técnico Jorge Jefferson, o Jorginho. A ponte do técnico Edson Abobrão. Vai começar o jogo, vai começar mais uma transmissão no futebol da Bandeirantes. Apita o árbitro. A emoção está de volta na Bandeirantes. Alô, torcedor, vamos nessa Copinha 2024, Grupo A, terceira rodada. Bola rolando na e em Tanabi, no Estádio Municipal, prefeito Alberto Victolo. Retrocedida a bola para Emanuel. Aciona o goleiro Assis da equipe do Atlético Gloriense. Ele sai jogando de perna direita, abre pelo setor esquerdo do seu setor defensivo. Vem com Felipe, aperta na marcação João Gabriel. A ponte vem para tomar. Tenta bater a carteira, o camisa 7, Diego Domene. Ele tenta a primeira, tenta a segunda, bate em cima do seu marcador, vai para fora. É arremesso lateral. O Bandeira confirma lateral para a equipe do Atlético Gloriense de Sergipe, da cidade de Nossa Senhora da Glória, ou apenas Glória. Uma cidade que é uma das maiores do sertão sergipano. Vem pelo setor direito, Giovani, o capitão dos caras. Desce bonito no terreno, aparece já no campo de ataque. Tocou na frente, tentando buscar o Cauã. Vem no desarme, tira por baixo, afasta dali o Cauã, só que da equipe da Ponte Preta. Já tentou contra golpe, lançar a frente para o Luan. Chega por baixo, a zaga rasgando, colocando para fora. Jonathan, colocando a bola para fora. Jonathan, mais conhecido como John. Ela marca que o Vladimir é acostumado a usar bonezinho, jaqueta, aquela calça jeans que custa R$4.000. John é o nome do camisa 5, o cabeça de área do Atlético. A ponte de cabeça tenta armar essa bola pelo setor esquerdo do Luan. Ele tenta se desarmar, mas quando tentou isso, acabou fazendo uma falta. Falta de ataque, é bola para a equipe do Atlético Gloriense. Primeiras movimentações, 1 minuto e meio, 0-0 em Tanabi. Diga, Vladir. Eu uso essa calça porque eu fiz um consórcio, claro, né? 60 vezes, mas dá para pagar. O gramado, hein, do estádio Alberto Victolo o Victolo, né, tá muito ruim, viu? Tá ainda pior do que nas primeiras 2 rodadas. Tá bastante castigado o gramado, vai prejudicar o andamento da partida, Roger. Vladimir comprou essa calça porque ele passou, claro, no Sicredi. Tu segura o consórcio do cartão, a carteira digital não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. 2 minutos passados, primeiro tempo. Tem bola a equipe da Ponte Preta, tem falta perto da 15 divisória do campo para ser batida. Toma licença, João Gabriel. Ele cobra até a presença do Natan. Aciona aqui atrás o goleiro Vinícius, 1,95 m. Goleirão que já disse ao Vladimir Catarino, Lauro, preparador de goleiros, o profissional da Ponte. Vai compor o trio de goleiros principais da Ponte Preta em 2024. Se manda a macaca, vem pelo setor esquerdo do campo. Atenção, melhor Léo da Vila. Mas fica só como Léo Vila. Ele protege a bola, acaba saindo, bateu por último dele, lateral para a equipe da Ponte, na ponta esquerda vai tomando licença. Cauã vai cobrar, vai levantar a bola, quem sabe na grande área, 2,55. Futebol vai primeiro tempo, é a Bandeirantes acompanhando para você as emoções da Copinha. Bola levantada na grande área, sobe de cabeça, o ataque da Ponte coloca para fora. Quem subiu por lá foi o Yuri, é isso? Não, foi o Cauã. Foi o Cauã, né? Subiu, tava lá auxiliando no campo de ataque, né? Tentou o cabeceio, mas cabeceou pela linha de fundo. É apenas tiro de meta para o Gloriense. O primeiro do jogo, Assis vai para a cobrança. 33 graus de temperatura em Tanabi. Germânica, sonhos que te movem. Acesse o site grupogermanica.com.br. Nós estamos acompanhando o jogo do Bugri. Alô, Edu Pinheiro, bola rolando em Tupã. Tem Guarani e Operário, tem que vencer o Guarani, se não fica pelo caminho na Copinha, hein, Edu? Na minha ampulheta aqui, 5 minutos e 57, 0-0. O Operário chutou uma na trave, cobrou uma falta, na trave, no pé da trave.
mas o goleiro do Guarani estava nela, mas foi na trave e só a única emoção, 0-0. youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Sintonize, deixe sua mensagem no chat porque eu vou ler aqui. Com o Natal Jesus, boa tarde a todos, vamos Macaquinha 2-0. O Marcos Santana, vamos Ponte. E a galera vai interagindo, vai deixando o seu like, vai participando e com imagens você acompanha tudo que está também no FM 85.7 lá no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Vem Macaca, André, o craque do time devolveu, mas devolve mal na intermediária para Vinícius Jesus, retoma a posse de bola, a equipe sergipana. Vem Bebê traz pelo meio, atenção, ajeitou, Giovani lá pela ponta esquerda, chute pro gol, defendeu Vinícius! Um tirambaço da ponta esquerda, pelo menos eu tive a impressão que ele foi na ponta dos dedos. Se eu fui traído pela velocidade da bola ou pelo descaimento da gorduchinha do jogo, eu não fui traído pela presença do goleiro que estava ali para defender. Mas parece que não tocou mesmo, hein, Vlad? Não tocou não, mas o chute foi perigoso, hein? O Giovani, quem estava lá para bater, tentou surpreender ali o goleiro Vinícius, que estava na bola, mas sequer precisou tocar nela, mas chegou com perigo o time do Sergipe. Já deu para ver que o contragolpe é dos caras. Chegaram os novos frangos crocantes da Seara. A crocância vai te surpreender tanto que vai invadir a sua vida. Encontre no Iga Atacado, lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste, na Mega Loja em Sorocaba. Lá vem Ponte Preta, pisa na área, André, sai da marcação. No que saiu da marcação para não sofrer o pênalti, deixou a bola com seu marcador, Léo Vila, sai pro jogo. Tempo passa, a bola rola, Bandeirantes marca. 5 minutos e 10, primeiro tempo. Em Tanabi, no estádio municipal, Alberto Victolo. 0 para a Ponte, 0 para o Atlético Gloriense do Pinheiro. E atenção, 7 minutos de Guarani 0, Operário também 0, Guarani todo de verde, Operário todo de branco, sem muita emoção, apenas uma falta chutada na trave, Operário chutou na trave do Guarani, segue o jogo. Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade e de olho no lance, a partida fica completa com projetores Nova Light, potência, economia e alta visibilidade para estádios, arenas e campos, acesse novalight.com.br. Vem pro jogo, o time da Ponte Preta sai pelo seu setor defensivo. Bola recuada aqui atrás para o Diego. Diego Leão, camisa 5, bate na bola de perna direita, levantando a Macaca para o campo de ataque. Dominou lá de esquerdo no campo, Cauã. Colocou a bola à frente, passou do André, vai sobrar na grande área. Atenção, passou do Yuri. Thiago Montelo chegou por lá. Bola é aberta pela direita, João Gabriel vai tentar o levantamento. É o Montelo por lá, levantou no segundo pau, onde não tinha ninguém da Ponte Preta, Vladimir. Não tinha, foi muito forte o cruzamento, né? Eram 3 jogadores praticamente no centro esperando o cruzamento. A bola foi do outro lado, setor esquerdo. A Ponte vem pro ataque. 6,5 de bola rolando, futebol primeiro tempo. A Ponte com esse resultado vai se classificando e vem Montelo, erra o passe. João Gabriel esperava pela direita, ele tocou a bola em cima do seu marcador. Agora tome contra-ataque. John engata uma quarta, soltou a bola para Giovani. Tá por lá à frente também, esperando a bola Bebê. Os caras atacam forte. Chegou lá pelo setor esquerdo, Bebê. Dominou, fora da grande área, levantou a cabeça, vai tocar para quem? Apareceu Felipe lá pelo setor esquerdo, lá vem o Gloriense. Levanta essa bola, desvia na zaga alvinegra, Ponte Pretana e vai para fora. Primeiro escanteio pro Gloriense, Vladimir. A bola tocou por último no Natan, né? Após o cruzamento, foi a meia altura. Mas a zaga da Ponte quebrou o galho ali e jogou pela linha de fundo, escanteio. Vem bola na área ali do goleirão Vinícius. Bola na sua área e Vinícius abre o guarda-sol, garoto. E que sol, hein? 35 de sensação térmica, 33 no meu termômetro. Direto de Tanabi, eu tenho as informações aqui no Instituto Meteorológico Tanabiense. Lá vem a bola levantada, Vinícius, foi só pedir, abre o guarda-chuva, ele vai lá, soca a bola, tira, volta o rebote para fora da grande área, Bebê ajeita a bola para Felipe pelo setor esquerdo do campo, tenta passar, mas não passa da primeira, chega a zaga da Ponte consertando a jogada, Natan afasta o perigo, tá cercada a Ponte lá atrás, tá acuada a Ponte Preta lá atrás, não consegue sair pro jogo, Natanael vem na pressão para cima da defesa da Ponte, que sai jogando errado, deu a bola nos pés do Bebê, vai fazer o primeiro, bateu pro gol, é gol! É gol, 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 do Atlético Gloriense! Quando surgem os na marca de 8 minutos, primeiro tempo, Bebê na saída errada da zaga da Ponte, depois de uma pressão incrível, pressionou a saída de bola, o Atlético fez errar a saída de bola, Ponte Preta. Bebê pega de fora da grande área, bate de perna canhota, a bola desvia na zaga da Ponte, trai o capitão Vinícius, vai pro fundo do gol da Macaca.
Bebê, ele não perdoa, Bebê marca, gol histórico para o futebol sergipano, é o primeiro gol do Atlético Gloriense na história da Copa São Paulo, em cima da Ponte. 0 para a Ponte, 1 para o Gloriense, o que vale é o detalhe. Conta aí, Vladimir Catarino. Que saída errada, eu tive a impressão que foi o Diego Domene, foi quem fez um passe, uma bola enfiada mais longa e jogou a bola nos pés do Bebê. O Bebê agiu como se fosse tirar doce da boca de criança. Com muita facilidade, com muita tranquilidade, tocou no cantinho do goleiro Vinícius. Como você disse, Roger, gol histórico, primeiro do Atlético Gloriense na história da Copinha e o primeiro dele no jogo 1-0 para o time do Sergipe. Banco da Ponte inteiro em pé, Boaro tá possesso, seu auxiliar também. Um erro infantil da defesa da Ponte Preta, que sucumbiu à pressão do ataque da equipe do Gloriense. Agora tem que remar para ir atrás. Diego Domene vem pro jogo, ele abre, solta a bola para João Gabriel, setor direito do campo, passadas largas, lá vem o time da Ponte agora para a tentativa do troco do empate. Thiago Montelo tá esperando a bola à frente, ele prefere tocar para André. André vai romper a linha divisória do campo, quase na marca de 10 minutos, devolve à frente, solta no comando. Yuri tá por lá pelo setor direito do campo, devolve mais uma vez a bola para André. Tudo isso com 9:55 de bola rolando. É o primeiro tempo que você vai acompanhando aqui na Bandeirantes Campinas. Você ligado no futebol da Bandeirantes com a Seara Gourmet. Conheça a mortadela defumada Seara Gourmet, condimentada com especiarias e pimenta branca, processo artesanal e cozimento no vapor que garante textura, maciez e experiência única de sabor. Seara encontra no Iga Atacado, lojas em Campinas, Santa Bárbara e Sorocaba. A Ponte descia com o André, ponta direita, derrubado, falta nele, é falta pra Ponte bater. Olha a bola parada aí, Vladimir. A Ponte, né, na partida em que fizemos na primeira rodada contra o Tanabi, teve várias chances de bola parada, nenhuma foi na direção do gol. Quem sabe agora, primeira chance do jogo, cobrança pelo setor direito do ataque. Bola quase que frontal, hein, Roger? Primeiro gol do Atlético Gloriense, história da Copa. E foi em cima da Ponte. É falta pra Macaca. O André eu vejo que está posicionado, é o batedor quase que oficial da Ponte. Tem mais alguém se posicionando, é o 3 Natan que vai mais pra porrada. André e Natan são os melhores posicionados, a falta é mais pela direita. Barragem armada com 4 homens, eu vejo um deitado atrás. Chegou mais um, agora 5 em pé e um deitado. Goleiro Assis, que é baixotinho, tá cuidando mais do canto direito. Larga o canto esquerdo para Deus e a barreira cuidarem. Bebê vai lá, chama a atenção da barreira, o árbitro também pede para que a barreira não mande. Falta a Ponte Preta, 11 minutos e meio. Falta, vai tomando licença para fazer a cobrança, partiu para a bola, bateu, é gol! É gol, 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 gol! Da Ponte! Vinícius Jesus, o Vini, camisa 8, Vinícius Jesus, ele não perdoa, Vinícius marca de falta, empatando o jogo. E olha a Ponte aí, rouba na saída de bola da equipe do Atlético Gloriense, vai pintar o gol da virada, puxado na área, pênalti, ele vai dar. A falta fora da área, um palmo seria pênalti. Que loucura, a Ponte empata o jogo, Vinícius Jesus, e na sequência quase vira, quase vira, quase vira, o que vale é o detalhe. Conta aí, Vladimir Catarino. Primeiro linda cobrança, né? Cobrança de falta, como é bonito ver gols de falta. O Vini, ele mandou do lado da barreira e também tirou bem do goleiro. Não teve chances ali o Assis para fazer a defesa, empata. Na sequência, o Luan surgiu cara a cara, quase que dentro da área, foi derrubado, uma falta, outra falta perigosíssima. A Ponte tem a chance de virar o jogo, Roger. Tem chance de virar o jogo, a Macaquinha, quem sabe Ponte Preta, em mais uma cobrança de falta, eu repito, a um palmo seria pênalti.
Tá lá ele de novo, posicionado Vinícius Jesus também, o camisa 10 André, os dois estão ali posicionados. Rocha Autopeças, você vai viajar, faça a revisão do seu veículo, faça a revisão preventiva. Bola pra ponte, atenção, o chute pro gol, defendeu o goleiro, volta o rebote, tá na área, tá viva, a bola vai pra fora aqui, tirambaço do Yuri, que defesaça do Assis, hein, Vladimir? A cobrança de falta desta vez foi feita pelo André, ele bateu no cantinho, o Assis foi pra defesa e depois os jogadores da Ponte Preta se enrolaram dentro da área, por isso que não conseguiu fazer a conclusão. Na sequência, apenas tiro de meta, num bate-rebate, a Ponte por pouco não vira o jogo. Quando eu disse Yuri, entenda-se André, que a camisa 10 da Ponte, ela tem um brilho ali no meio, e na nossa transmissão aqui, me pareceu muito claramente o Yuri, então foi o André quem bateu para defesaço da Assis. Rocha Autopeças, encontra a loja mais próxima de você e faça a revisão preventiva do seu veículo. 14:20, olha os caras aí, vem pro troco, bola enfiada na ponta esquerda, correu, Giovani não chega nela, sai a bola, tiro de meta para bater o goleirão da Ponte Preta, Vinícius. Tempo passa, a bola rola, Bandeirantes marca. Tanabi, Estádio Municipal, o placar da Bandeirantes é esse. Ponte Atlético Gloriense 1-1, Edu Pinheiro. Olha, grupo 7, 19-15, Araraquara tem Ferroviária e São Paulo, ambos já estão classificados. Lá em Tupã, Operário 0, Guarani também 0, 17 do primeiro tempo. Futebol da Bandeirantes informando, Cauã caído, hein? O Cauã acabou se chocando ali com o jogador do Tanabi na origem dessa jogada. O árbitro não marcou falta, mas como meia dúzia da Ponte ficou caído, agora autoriza a entrada do departamento médico. Carlos Henrique, o bate pesado, 15 minutos nesse momento, tá 1-1 o jogo. Fala, CH. Se a Ponte jogar futebol, ela vai fazer o segundo, vai fazer o terceiro. Ela só tomou o gol porque ela deu bobeira. Essa bobeira não pode acontecer. Não é? Eu sei que está calor, a dificuldade às vezes da adaptação do gramado, apesar de ser a terceira partida, mas a Ponte tem que ter concentração. Se jogar direitinho, tiver concentrado, já faz o segundo gol. Roger. Na hora de fazer a troca do fluido de radiador e fluido de freio, escolha quem entende tudo do assunto. Para Flu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. 15:35, tá fora de campo, a Ponte momentaneamente com 10. Cauã sendo atendido fora de campo. A bola voltou para o campo defensivo para ser batida pelo time do Atlético Gloriense. Tá ali o camisa 17, o árbitro da bola ao chão, retoma a posse da bola, o Natanael sai para o jogo, abre com o John lá para o lado esquerdo do campo. E aí o John olhou para o Natanael e foi aquela bronca danada. Não sei se é em inglês ou em português. De novo, mas tá dando bronco. Agora o Natanael que dá bronco no Léo Vila. Vai pra frente, moço! E aí a bola é aberta para Felipe lá pelo setor esquerdo do campo defensivo. 2 a marcá-lo, bola retrocedida para Índio. Aqui atrás o Índio levanta a cabeça, solta a bola, descarrega para Léo Vila. Chegou de ladrão, já roubou, boa Luan. Gostei de ver. Tava atento o roupa pela Ponte Preta, já soltou essa bola, rolou lateralmente para Vinícius Jesus. Botou na grande área. Atenção, Yuri se virar, um grito gol. Ele bateu para trás para Luan, chega batendo e bateu mal. Vladimir, que chance, perde o gol da virada Ponte Preta. Perdeu a chance, vem de novo aí com o Cauã. Cauã, coloca na área, tira Índio por baixo, chutão afastando o perigo dali, na pressão da Ponte, na pressão da Macaca, pertinho do seu torcedor ali atrás, há uma faixa da Serponte de Urupês, ali acompanhando o futebol em Tanabi, a Copinha, e tem escanteio a Ponte, Vladir. Já fui em Urupês, ali pertinho de Novo Horizonte, entre Novo Horizonte e Sales. Escanteio, vem de novo a Ponte pro ataque mais uma vez com o Cauã na cobrança. Qual é a cidade que o Vladir não conhece? Ele conhece os 645 municípios do estado de São Paulo. Escanteio pra Ponte, gol da esquerda, é daqui pra lá, vai tomando distância, Vinícius Jesus fez o gol da Ponte Preta, levantou no segundo pau, ninguém tirou, ela ficou pingando para afastar dali o zagueiro, tirou o rebote, volta para a grande área. Assis, ele é baixotinho, não pegou a bola, vai brigar por ela o camisa 10, o André dá o primeiro combate sem falta. Olhou pro árbitro, pediu alguma coisa, o árbitro deu falta dele. Sai jogando mal, o time do Atlético tá nervoso nas cobranças. Agora deu uma colher de chá o árbitro Denner da Silva.
e mandou voltar, senão era um desperdício de bola para a equipe de Sergipe, Vladimir. Mas não teria o porquê voltar, né? A bola estava parada, ele cobrou errado, né? Mas tudo bem, vem aí o Gloriense pro ataque. Aroma das ervas, linha completa de especiarias e temperos, harmoniosamente equilibrados, mais praticidade e o máximo de sabor para suas receitas. Presente nos melhores supermercados de hortifrutis, acesse aromadeservas.com.br. 1-1, 18-23, primeiro tempo. Deixa eu saber com o Edu Pinheiro como é que tá a situação do Bugre, hein? O Bugre precisa vencer, tá jogando contra o Operário do Paraná, pois não, Edu? 26 minutos, 0-0. Joga assim, sem muita emoção, muito toque. O Guarani tá tentando, mas tá difícil, boa. E olha defesa. aí, segura aí. Lá vem Atlético Gloriense, lançado o Bebê na grande área. Pode bater, faz a finta, a outra puxou, perna esquerda, bateu, golaço! Gol! Do Atlético Gloriense. Quando surgem os bravos guerreiros, Bebê, camisa 10 de novo, ele não perdoa e faz um golaço em Tanabi. Um gol de extrema habilidade de um camisa 10. Faz o gol e sai pro abraço na marca de 18 minutos do primeiro tempo. Que lançamento bom, que finta linda, que golaço! O Atlético Gloriense vai deitando e rolando, pelo menos em termos de gols. Não tinha feito nenhum até aqui, já faz 2 contra a Ponte Preta. E esse foi um golaço. 2 pro Gloriense, 1 pra Ponte. O que vale é o detalhe, conta aí, Vladimir. Lançamento, hein? Belo lançamento, foi dado ali pelo Maurício. Na profundidade encontrou o Bebê, que teve tranquilidade também, né? Pra driblar ali quase que dentro da área. Escolher o momento certo pro arremate, sem chances de defesa pro goleiro Vinícius. O Bebê tá colocando a defesa da Ponte pra ninar. O Atlético Gloriense mais uma vez está na frente e agora 2-1, Roger. Na hora de fazer a troca do fluido de radiador e fluido de freio, escolha quem entende tudo do assunto. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Com esse resultado, a Ponte vai ter que torcer à tarde pelo Tanabi. Mas vem Ponte, na boca do gol, sobrou a bola para Luan, bateu na rede pelo lado de fora. O jogo vai ser lá e cá, hein? O jogo vai ser daqueles que não dá pra pestanejar, não. Quase a Ponte empata, Vlad. A Ponte quando chega leva perigo, né? Agora desta vez o passe foi feito ali pra chegada do Luan. Bateu forte, buscou o cantinho do goleiro Assis, mas mandou a bola pra fora, é tiro de meta. CH deu ruim pra Ponte, golaço de Bebê, o segundo dele no jogo. Tem que ter recomposição, né? Organização defensiva. O time não pode correr só em direção ao gol do Atlético Gloriense. Tem que correr pra trás também, pra recompor, para ter organização defensiva. E o Bebê tá deitando e rolando, não pode. Já fez o primeiro gol num erro individual da Ponte. O segundo gol, erro de posicionamento e falta de recomposição. A Ponte tem que ter mais concentração no jogo. É mais time, mas ninguém ganha jogo com camisa e na parte teórica. Na parte da construção e organização, tem que ter o mínimo. E a Ponte, infelizmente, não está tendo, Roger. E agora a tentativa com o André pela ponta direita, bateu cruzado, quando talvez a melhor alternativa fosse o cruzamento. Tempo passa, a bola rola, Bandeirantes marca. 21-18, primeiro tempo. Em Tanabi, Atlético Gloriense, acreditem, 2, Ponte Preta 1, Edu Pinheiro. Olha, é o seguinte, atenção, Guarani no ataque, bate, rebate, gol do Guarani, hein? Era um pouquinho, não. Não, foi gol do Guarani. Gol do Guarani, número 3, Natan de cabeça, deixou a zaga, foi pra frente, cabeceou e faz 1-0 Guarani. Agora estamos com 24 do primeiro tempo. Guarani vai se classificando, Roger. Guarani vai se classificando, precisava da vitória e tá fazendo o resultado. A Ponte, por enquanto, também, mas precisa torcer para que o Tanabi vença ou empata o seu jogo logo mais às 3 da tarde. Você ligado no futebol da Bandeirantes, alô, Cláudio Saniel, tá aqui no YouTube da Rádio Bandeirantes. Tomar gol de um time desses, meu Deus. O Natal não ganhou de ninguém, a macaquinha. Ajuda a todos, haja coração. Palpite 2-1, já não dá mais para ser esse palpite. Já tá 2-1 pro Gloriense. A Amélia tá torcendo aqui pro Gloriense. O José Sabino
tá acompanhando também a gente. O Jean Andrade, pra cima, Macaquinha. Galera da Bandeirantes, torcedor da Ponte Preta, acompanhando a gente pelo YouTube, youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Tem escanteio a Ponte Preta. Escanteio, gol da esquerda. Ponte Preta ataca para a esquerda como se atacasse no primeiro tempo no estádio Moisés Lucarelli para o gol do Portão Monumental. Desaba o jogador do Gloriense, me parece o Léo da Vila. Jogo parado momentaneamente. Denner da Silva, o árbitro pediu atendimento médico, a Ponte ia cobrar o escanteio, o jogo parado por enquanto. Não é possível que seja cera, né? Tá cedo ainda, deve estar sentindo realmente, por isso o jogo tá parado para o atendimento ser prestado. Roger. Deixa eu buscar aqui a temperatura, 34 graus agora, subiu para 37 a sensação térmica, tá muito mais quente do que na rodada inicial que foi também em meio de semana. Novos frangos crocantes da Seara, muito suculento, irresistível, 100% coxa de frango, 100% peito de frango, diferentes casquinhas e muito crocante. Seara, encontre no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. A Ponte joga inteirinha de branco com a faixa preta no peito. O Atlético Gloriense inteiro de verde com detalhes em dourados. Time que tem só 15 anos de fundação. Daqui a pouco eu vou falando mais informações de quem é esse Atlético Gloriense, conhecido como Touro do Sertão Sergipano. Escanteio para Ponte Preta. Capricha na cobrança. Vai Cauã, perna canhota, parte, levanta aberto no segundo pau, o ataque foi da Ponte, o desvio de bola acontece pro chute do João Gabriel, mas veio mascado, a zaga vai colocar pra fora, pingou, passou por cima do bebê, caiu o rebote, não chegou a sair, é viva pra equipe da Ponte, vai sobrar no segundo pau pra fazer o gol, André bateu por baixo da bola, pegou mal. A bola quase sai do estádio municipal e vai pra fora. Que chance de ouro teve 10 da Ponte, mas ela não veio daquele jeito que você gosta, né, Vlad? Mas ele tava sozinho, né, Roger? Poderia ter tentado dominar, até o domínio e uma jogada diferente, né? Optou por pegar de primeira, mandou a bola pra fora. Você falou há pouco numa hipotética derrota da Ponte, claro que a gente não quer que isso aconteça. Sim. A Ponte tem que torcer pro vitória do Tanabi ou vitória de goleada do Vila Nova. Um empate no jogo de fundo elimina a Ponte Preta caso essa derrota continue. Tem jogo ainda, vamos torcer para que a Ponte mude esse panorama de calculadora já no começo do ano, já na primeira competição, hein? Ó, bate na madeira, deixa eu bater aqui na cabeça do Vladimir Catarino, diz que bater na madeira espanta o azar, né? Vamos bater na madeira. É gol da Nova Light, há 25 anos produzindo soluções luminotécnicas para performance, economia e durabilidade. O camisa 12 do seu negócio, acesse novalight.com.br. Sai pro jogo a equipe da Ponte Preta, mais rouba, vem o time da casa agora na resposta, Giovani, o capitão virou para Bebê, abriu para ele no setor esquerdo para Felipe, se tomar o terceiro fica difícil, Felipe traz a bola na perna esquerda, vem no rodopio, quando chegou de ladrão veio o João Gabriel, tirou agora contra-golpe, vamos ligar véia, atenção, André abre essa bola fazendo um break um pouquinho mais atrás para Vinícius tira essa bola, já rolou lateralmente para Diego faz a inversão de jogo, soltando para o camisa meia dúzia que é Cauã, bonita matada na perna da canhota, vai passar do comando, Luan é para ele, tem liberdade Luan, bico esquerdo, grande área, um toque de primeira para André, se girar o grito gol, girou, bateu em cima do camisa 14, em cima do jogador de marcação, Emanuel, que tirou dali o zagueiro da equipe do Atlético Gloriense. Tempo passa, a bola rola, a Bandeirantes marca 26, primeiro tempo em Tanabi. Atlético Gloriense 2, Ponte Preta 1, Edu Pinheiro. 28, tempo corrido lá em Tupã, Guarani vence, Guarani 1, Operário 0. E agora, parada técnica, claro, muito calor, céu aberto, não tá... Que lua, hein? Que lua em Tupã, e com esse resultado o Guarani vai se classificando. Alô, torcedor, tô aqui na Bandeirantes, na liderança do Rádio Campineiro. Comando Carlos Batista, e aí CH, o bate pesado 26, segue 2-1, que placar é esse? Nem o mais fanático torcedor desse jovem Atlético Gloriense esperava o resultado desse, hein CH? Não esperava, mas o jogo está dizendo exatamente que o Gloriense tem competência e está merecendo ganhar o jogo. A Ponte não tem equilíbrio, a Ponte não tem muita lentidão no jogo, erra passes que não deveria, e foram dois erros brutais e imperdoáveis. Primeiro gol, saída de bola, e o segundo de recomposição, que isso é básico no futebol. Tem alguns jogadores em meio campo que estão com a mão na cintura com 27 do primeiro tempo. É tudo molecada, não dá para ficar cansado com pouco tempo, apesar do calor.
A grande verdade é que eu percebo a Ponte dispersa em campo. Tipo assim, tem alguns jogadores pelo comportamento que deve estar pensando assim, nós vamos aqui, daqui a pouquinho a gente acelera e ganha o jogo. Não é assim não, não é assim não. Se a Ponte continuar errando como ela está errando, ela corre o risco de tomar o terceiro. Agora, se tiver concentração e entrar no jogo e a Ponte não entrou ainda, tem chance ainda no primeiro tempo de empatar a partida. E vem aí, vem com o André, dominou, um balão, outro, bateu pro gol. Muita firula, mas pouca produtividade, ela passa à direita do gol de Assis Vladimir. Fez ali tentativa de uma jogada mais bonita, mas mandou a bola pra fora e agora a parada técnica, reidratação, a chamada parada hidráulica. Futebol na Bandeirantes para Germânica, sonhos que te movem, acesse o site grupogermanica.com.br. Parada técnica aos 28h22, lá em Tupã, a parada foi antes. Guarani está vencendo o Operário por 1-0 e está se classificando. Lá a parada foi antes, aqui demorou um tiquinho mais o árbitro da partida. Temos 34 graus a temperatura com 37 de sensação térmica em Tanabi, no Estádio Municipal Alberto Victolo. A Ponte está perdendo o jogo pelo placar de 2-1, 2 gols do Bebê para a equipe do Atlético Gloriense, sendo o segundo aos 18 minutos do primeiro tempo. Um golaço, diga-se de passagem, a Ponte fez de falta com Vinícius Jesus, o Vini, aos 11 minutos. Esse é o futebol da Bandeirantes para a Sicredi. Do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. 29-24, CH, o jogo tá parado. A Ponte está perdendo o jogo, tem muito tempo ainda, tem qualidade. Esse André é um bom jogador. As bolas praticamente todas de ataque da Ponte Preta passam por ele. Mas tem que ser mais solidária a Ponte, tem que tocar mais a bola. Eu percebo em lances, por exemplo, pela ponta direita, que a tentativa é sempre de chute, mas não de cruzamento. E você tem um jogador mais alto, que é o Thiago Monteiro, que está sempre na área esperando uma bola propícia por cima. Falta simplicidade, falta resolver a partida. Não adianta dar espetáculo, firula, como você acabou de narrar, isso não adianta nada. A Ponte tem que conseguir o resultado. Eu tenho a impressão que nessa parada técnica houve bronca e cobrança forte do Boaro para cima do time. O time não está se comportando como uma decisão. Esse jogo é decisivo para a Ponte. Então, se não tiver o posicionamento correto, sem com a bola, se não jogar com simplicidade... Esse lance, por exemplo, é bom jogador o André, mas é muita gracinha. Vai objetivo, tinha um jogador dentro da área livre. Ele tentou fazer uma jogada individual plástica, poderia ter feito o passe. Então tem que resolver o problema primeiro. E o que é resolver o problema? Empatar e depois tentar virar o jogo. Agora, é muita gracinha para pouco campeonato. Então vamos aguardar, eu espero que essa bronca tenha efetivamente... que ela dê resultado e com certeza no intervalo do jogo o Boaro vai ter que, ou ele mexe no time, ou ele faz esse time entender que precisa competir. Espetáculo deixa para uma outra oportunidade. Ouvindo o CH pelo YouTube, o Edilson Francisco Damasceno, Ponte Preta, nossa, perdendo para um time desses, meu Deus. O Cláudio, dizendo que o time não tem defesa, tá criticando a defesa, o Cláudio Sanião. O Celso... Cera só dá certo com abelha, futebol não. Dizendo daquele jogador do Atlético Gloriense, não era Cera não, o cara tava realmente com algum problema lá, mas depois deu tudo certo com ele. O Vila, né? O Léo Vila. Olha a Ponte. Olha a Ponte, o jogo já recomeçou. A Ponte vem pra cima buscando o gol de empate. André, é isso mesmo, André, tem que soltar a bola. Ele já abre lá pelo setor direito do campo. Vem fazendo o recolhimento o Thiago Montelo. Prefere soltar aqui atrás, recomeçando o jogo com Natanael. Natan já abre a bola aqui no meio de novo com o André, lateralmente para João Gabriel. Colocou na grande área, apenas acompanha Assis. Ela passa por todo mundo, vai para fora, tiro de meta para bater o Atlético Gloriense. Diga, CH. Deixa eu mandar um grande abraço pro Batata. Ele é de Rio Preto, tá lá em Tanabi assistindo o jogo, tá lá com Batatinha, seu filho, e essa faixa aí da Serponte é do Batata, que mandou mensagem pra gente. Ele ouve a gente todo dia. Grande Batata, Ponte Pretano e 4 costados, tá lá atrás do gol, tomando esse solzinho. Belo registro, CH. O Batata é uma figura e o Batatinha vai na mesma, hein? É uma figura e a figurinha. Então já sabemos que a faixa da Serponte é do Batata, que tá lá em Rio Preto. E ambos sairão com o estoque de vitamina D completo, né, hoje, com certeza. O ano inteiro. Exato. Tempo, passa a bola, rola, Bandeirantes marca.
32-25, primeiro tempo. Em Tanabi, o placar da Bandeirantes aponta 2 para o Gloriense e 1 para a Ponte Preta do Pinheiro. Guarani vence em Tupã 1-0, gol do zagueiro Vini Amaral, foi uma cobrança de escanteio, deu rebote, João Nogueira, lateral esquerdo, cruzou para Vini Amaral, entrada de Peixinho, fazendo 1-0, agora estamos com 36, Guarani 1, Operário 0. Bandeirantes anunciando para daqui a pouco o intervalo. Bandeirantes com o Edu Pinheiro. Hoje não teremos apito final, mas o melhor pós-jogo do rádio do Brasil, sempre depois das partidas aqui na Bandeirantes. Em nome dos maiores anunciantes do rádio esportivo do Brasil, Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Novos frangos crocantes da Seara, 100% frango suculento, irresistível e muito crocante. Encontre Seara no Iga Atacado, grande atacado, alô, Norimitiga. Nova Light, luminárias LED brasileiras, os padrões do esporte. Pronto pro jogo? Vem ver a partida, vem ver o jogo. Viva a intensidade, Nova Light. Apito final sempre para Rocha Autopeças. Vai viajar, faça a revisão preventiva. Germânica, sonhos que te movem. Acesse o site grupogermanica.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Futebol Bandeirantes para Aroma das Ervas. Especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. E aqui vem o Atlético Gloriense na grande área. Atenção, Giovani bateu pro gol. Vinícius fecha no compasso, fecha o ângulo, salva a Ponte Preta. Quase o Gloriense faz o terceiro gol, Vladimir. Bola enfiada ali pelo Bebê, achou o Giovani dentro da área, bateu forte para a defesa do Vinícius. Escanteio, o Gloriense segue no ataque. É impressionante, ataque é do Gloriense. Vem o levantamento do escanteio, Vinícius de novo mesmo contra o sol, tirou. Olha os caras aí, bola viva na grande área, deixa passar o André, faz a defesa. É isso mesmo que você ouviu em casa, ouvindo a Bandeirantes ou assistindo a Bandeirantes pelo YouTube. Vinícius salvou a ponte de tomar o terceiro, meu irmão. É o primeiro tempo, tá 2-1, os caras quase fizeram o terceiro. Pra desespero do Luiz Felipe Maravilha, que tá torcendo pela ponte, mas tá vendo o Gloriense fazer 2-1 na primeira etapa. Daqui a pouco você vai ter o intervalo. E aqui vem de novo o Gloriense. Vem Bebê, vem pra cima, falta feia nele. Diego Leão parou o Bebê na base da falta e o primeiro cartão do jogo, Vladimir. Chama o Eca, hein? Foi derrubado o Bebê, acabou sendo ali atingido pelo camisa número 5, Diego Leão, em mais uma roubada de bola. Recuperação do ataque da equipe do Gloriense. Não teve alternativa o Diego, a não ser cometer a falta, amarelo para ele. E é uma falta muito perigosa para o time sergipano. Ô Roger, pois não, esse lado esquerdo de defesa da ponte é uma piada. O Diego Leão e o Cauã fazem uma partida horrorosa. Eles estão fora do tempo, fora de sintonia, sem concentração. O lado esquerdo de defesa no jogo de hoje da ponte compromete, Roger. Atenção, falta perigosa. É para a equipe dos caras. É pro Atlético Gloriense, meu irmão. 4 da Ponte Preta da barragem. Bebê posicionado, talvez pinte jogada ensaiada. Léo Vila também por lá. Olha pra bola, olha pra defesa. Chegou mais um, Vinícius pediu proteção, são 5 da barragem humana. Vinícius está agachado ainda, corrigindo a posição da barreira. O árbitro Denner da Silva vai autorizar. Vinícius se demora muito para ir pro gol, hein? Tá pedindo para que a barreira vá mais para a direita. São 2 na posição de cobrança. 2-1 o jogo no primeiro tempo para a equipe do Gloriense. 36,5. Autorizado. Bateu pro gol. Para fora pela linha de fundo. Tiro de meta. Vladimir Catarino pega mal na bola o Atlético sergipano. A cobrança foi ruim demais, né? A bola passou por todo mundo, passou também pelo gol, linha de fundo. Tiro de meta, a ponte tem pressa, tá perdendo 2-1. Nova Light, vive a intensidade da luz. Projetores potentes, eficientes e brasileiros. Vibre e economia nos padrões do esporte. Acesse novalight.com.br. Tempo, passa a bola, rola, Bandeirantes marca. 37, primeiro tempo. Em Tanabi, o placar por enquanto é sergipano. 2 para o Atlético Gloriense, 1 para a Ponte Preta, Edu. Em Tupã, 39, primeiro tempo, gol do zagueiro Vini Amaral. Segue Guarani 1, Operário 0. Vladimir, com esse placar de momento, o que precisa fazer a Ponte Preta para se classificar? Se permanecesse assim até o final? Se a Ponte perder, realmente, o Roger, depende de uma vitória do Vila Nova sobre o Tanabi
Aliás, é uma vitória do Tanabi sobre o Vila Nova. Vamos corrigir. Uma vitória do Vila Nova sobre o Tanabi ou uma goleada do Tanabi sobre o Vila Nova. Um empate no jogo de fundo classifica as duas equipes e elimina a Ponte em caso de derrota nessa partida. Deu pra entender você de casa, né? Se a Ponte perder, o jogo de fundo os caras só precisam empatar para os dois se classificarem à próxima fase. Então, Ponte Preta, faça o seu resultado. Não conte com o jogo de fundo, até porque tá jogando com um time que tinha tomado 6 gols até aqui, não tinha feito nenhum. E a Ponte toma 2 do Gloriense no primeiro tempo. E a Ponte que já vem de uma copinha do ano passado que sequer se classificou para a segunda fase. Em Gloriense, vem pro jogo, aberta a bola para Felipe lá pelo setor esquerdo do campo de ataque. Felipe vem, domina, vai para cima, tá aberto lá pelo setor esquerdo do Cauã, camisa 11. É obrigado a retroceder porque a Ponte apertou a linha, a última linha, adiantou a última linha, a bola sobra com o Emanuel. Aqui no campo defensivo já abre a bola com o Léo Vila. Tudo isso com 38 do primeiro tempo. Erra o passe, Léo Vila dá bola de presente para a equipe da Ponte, mas o árbitro antes disparou o jogo marcando uma falta. Uma falta aqui na risca divisória, falta para a equipe de Sergipe bater. Germânica, sonhos que te movem. Acesse o site grupogermanica.com.br. A Ponte que vem de vitória sobre o Vila Nova por 1-0, empatou na estreia com o Tanabi sem gols, está invicta até aqui, estava invicta pelo menos. 2 gols em 3 jogos, a Ponte tem dificuldade, CH, em meter a bola para dentro. Você vê que são 3 jogos agora, só 2 gols numa copinha que é uma competição de muitos gols. Você não pode dar bobeira, né? Apesar do nível técnico ser superior da Ponte em relação ao Atlético Segura, CH, segura. João Gabriel estica a bola pelo setor direito. Quando ele pegou a bola já estava fora, pertinho da ambulância, pois não, CH, completando. Então a Ponte no jogo de hoje não demonstra organização, intensidade, é um time muito lento, previsível. E o Atlético Gloriense veio para trás da linha do meio campo, com exceção do primeiro gol, que marcou saída de bola, e vai tentando se segurar. Agora a Ponte tem que ter calma, tranquilidade, o tempo está passando, o calor aumenta, fica mais difícil para jogar, a energia não é a mesma e tudo fica mais complicado. Então aquela teoria que nós tínhamos em relação à qualidade técnica, e ela é verdade, ela foi por água abaixo em relação principalmente aos erros individuais que a Ponte cometeu até agora. É uma pena, tem muito tempo pela frente, a Ponte tem total condição de empatar o jogo, de até virar, mas precisa minimamente ter organização em campo. Erra o passe, Cauã. Vem aqui atrás para corrigir o Diego Leão para a equipe da Ponte Preta. Ela sobrou com Natan. Natan aciona Vinícius, o goleirão lá atrás. Essa é a marca de 40 minutos. Toca na bola. Abre pelo setor direito do campo o time da Ponte Preta. Tem que acelerar mais o jogo no primeiro tempo. Tá perdendo o placar de 2-1. Tem time para empatar, para virar, para golear. Só que o tempo vai passando e joga a favor do time sergipano. Vem André. Faz um bom passe à frente. Monteiro dominou. Aí no encontrão, no pé de ferro, Navarra então não perdeu para a equipe sergipana, que vem agora pro troco. John vem pra cima, bem no combate. Cauã vem no desarme por trás, sem falta. E a bola sobrou lá atrás com o goleiro Vinícius. Pois não. O primeiro gol marcado pelo BB foi histórico, não somente por ter sido o primeiro gol na Copinha, mas o primeiro gol da história do Atlético em uma competição nacional, né? Tamanha importância do gol marcado aí pelo BB. É um gol histórico. O BB fez 2. Por falta de um, fez 2. E você com seus trocadilhos. Se o BB fizer mais um gol e eu torço pra que não faça, eu quero só ver qual piadinha você vai contar. Só. Quero ver quem não chora no mama, essas coisas aí. Você já merece tem um estoque de piadinha nova, né? Tá, tem um repertório muito grande aqui, pode deixar. Muito bem. E aqui a falta para Ponte Preta, que tem um repertório bom em cobrança de falta. E repertório bom em cobrança de falta. Já fez um gol de falta hoje. Tem mais um lance agora de perigo, hein, Vladimir? É um pouco mais longe, né? Um pouco mais para trás do que na primeira cobrança, mas é perigosa. Tá lá de novo o Vinícius Jesus. Agora somente ele preparado para a cobrança, Roger. Sicredi, no seguro ao consórcio do cartão, a carteira digital não é só dinheiro. É poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Vinícius Jesus, volante, camisa 8, posicionado, cobrança de falta para a equipe da Ponte. 3 na barreira do goleiro Assis. E o exército alvinegro para pegar o rebote. Vamos ver o que vai fazer. Jogada ensaiada, levanta no segundo pau, subiu a zaga. Auriverde para afastar dali. A Ponte não pega o rebote, ela saiu da grande área, sobrou aqui atrás para a zaga da Ponte recomeçar o jogo. Tempo passa, a bola rola, Bandeirantes marca 42. Primeiro tempo.
42, primeira etapa em Tanabi. A Ponte tá perdendo 2 para o Atlético Gloriense, 1 para a Ponte do Pinheiro. Olha, 42, segundo gol do Guarani lá em Tupã. Gol do menino Rafael, número 7, muito bom, lançado Rafael. Goleiro saiu, tocou pro cobertura com categoria 2-0, o Guarani vai se classificando. Esse Rafael é aquele que jogou um pouquinho ano passado no Paulista, um carequinha da base. Só que agora o cabelo cresceu, né? Tá diferente, mas o futebol continua sensacional. Em Roger Williams. Bandeirantes, comando Carlos Batista, fechado com você, fechado com a verdade. FM 85.7 no YouTube, youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Quinto sinal marcando 13 horas e 45 minutos, hora esportiva do Brasil. Bandeirantes abraçando aqui Mirelle Noivas, tá na empresa pelo jeito, a Ponte vai virar. Alô Mirelle, um grande abraço pra você. E vem Ponte, pode ser agora. André pedalou, vai pra cima, a firula, deixou a bola da meia lua para bater pro gol. Luan bateu, que golaço! Gol da Ponte! Camisa 9! Luan, camisa 9, que golaço! Ele não perdoa, Luan marca! Empata o jogo e faz a festa da pátria. Ponte pretana em todo o planeta. Na marca de 43 minutos, numa jogadaça de André. Uma firula linda. Passa o pé em cima da bola, penteia a bola, tem intimidade com a bola, ele solta a bola na meia-lua com carinho, pega na bola, Luan bate no ângulo direito superior do baixinho goleiro Assis. Se tivesse asas talvez pegaria, mas só pela estatura que Deus mandou não. Ela foi morrer no fundo do gol do Atlético Gloriense, empata no jogo, ufa! Ponte 2, Atlético Gloriense também 2. O que vale é o detalhe com Thaí Vladimir Catarino. Com a sua qualidade e individualidade, o André atraiu 3 jogadores para sua marcação, abrindo espaço para o Luan. E aí quando pediu, o Luan recebeu e com muita categoria escolheu o canto alto direito do goleiro Assis, que não conseguiu chegar, claro, não conseguiria. Belo gol da Ponte, tudo igual novamente, 2-2. Rocha Autopeças vai viajar, faça a revisão preventiva, encontre a loja mais próxima de você, acesse rochaautopeças.com.br. Cai do jogador de ataque do Atlético Gloriense, jogo parado momentaneamente para eu ouvir CH. A galera quer ouvir o CH, Ponte empatou num belo gol do camisa 9 Luan, CH. Duas jogadas excepcionais. A primeira jogada, o André que arrastou a bola com categoria e preparou para o gol do Luan, que foi um gol consciente. Ele meteu no alto, no canto direito alto, como descreveu com muita propriedade o Vladimir Catarino. Foi um gol consciente. Agora as coisas estão no seu devido lugar. Agora, se continuar dando bobeira, se continuar permitindo que o bebê vá para o lado esquerdo ali, o lado justamente do Cauã, do Diego Leão, e jogue com liberdade, pode sofrer o terceiro. Não é o natural, porque precisa de cobertura, precisa ter atenção. Já perceberam que o bebê não pode jogar absolutamente livre. Então agora as coisas estão no seu devido lugar. O jogo está na mão da Ponte. Se demora e se complica. Agora, se jogar direitinho, faz o terceiro gol. Na hora de fazer a troca do fluido de radiador e fluido de freio, escolha quem entende tudo do assunto. Escolha Paraflu. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Anderson Fernando Diniz de Lira, que é o quarto árbitro, já apontou 4 minutos, vamos a 49 no primeiro tempo. Estamos com 46 passados agora da primeira etapa. Futebol na Bandeirantes, nós estamos acompanhando também o jogo do Guarani. Terminou já em Tupã o primeiro tempo, ou Edu, ou segue ainda a primeira etapa rolando? Versão espetacular e muito tem tudo a ver, terminou, exatamente, fim do primeiro tempo, Guarani 2, Operário 0, gols do Vini Amaral, zagueiro de cabeça, e do Amaral por cobertura, bela partida do Guarani, o Guarani vai se classificando, Roger. Por enquanto, os 2 times de Campinas vão passando a segunda fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Rocha Autopeças vai viajar, faça a revisão preventiva, encontre a loja mais próxima de você, acesse rochaautopeças.com.br. O jogo não rola no seu finalzinho, hein, Vladimir? É falta daqui, falta dali. Jogador sendo atendido dos 2 lados. Agora tá caído ali, agora vai se levantando aos pouquinhos. O jogador Maurício.
cabeludinho da equipe do Atlético Gloriense. E a questão física pesa, né, Roger? Principalmente para a equipe do Atlético Gloriense, né, que tem que correr mais atrás. Foi assim nas 2 primeiras partidas, mas um jogador ficou caído e agora o jogo foi retomado. Lucila Iabico, Roger Williams, feliz ano novo a todos vocês da Band, feliz 2024. Valeu, Lucila, a você e toda a família também. A Amélia, que gritou gol junto comigo aqui, todos estão ligados no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Em nome de Aroma das Ervas, linha completa de especiarias e temperos harmoniosamente equilibrados, mais praticidade e o máximo de sabor para suas receitas. Presente nos melhores hortifrutis e supermercados. Acesse e saiba mais, aromadazervas.com.br. 1 minuto para acabar o primeiro tempo e a Ponte aperta a saída de bola, vem pelo setor esquerdo, Felipe tira, a Ponte evita a saída, vem com João Gabriel, vamos Ponte, desce Ponte, vamos Ponte, quem sabe o gol da virada, calçado por baixo, falta nele, ponta direita, falta para Ponte no último lance do jogo, hein, Vladimir? Foi o Luiz Felipe, ele quem cometeu a falta, derrubou o jogador da Ponte Preta que estava no lance, que era o João Gabriel, e dá a Ponte a oportunidade, nesse finalzinho da primeira etapa, de cruzar a bola na área, Roger. Reta final do jogo, já o intervalo, Bandeirantes com Edu Pinheiro, participação do CH, o bate pesado, comentando tudo, de Ponte 2, Atlético Gloriense também 2, falta para Ponte Preta, é de lá para cá, gol da esquerda, quem sabe a Macaca virando no último lance do jogo. Eu tô vendo o Maurício fora de campo aqui, hein, Gloriense com 10. Gloriense com 10, a reta final. Falta a Ponte, partiu o Cauã, levantou, bola fechada, quase o Diego Domeni chega para fazer o gol. Nem ele acreditou, a bola chegou de presente, se apresentou para ele e passou à direita do gol de Assis, Vladimir. Foi tão surpreendente que ele não conseguiu, né, dar qualidade, não, uma finalização legal para a bola. Meio que se jogou nela, acabou acertando e ela foi pela linha de fundo, apenas tiro de meta. Já pode terminar o juizão, 49 passados, 49-22. A Ponte tem mais um contra-golpe, bola tocada para Luan, autor do gol de empate da equipe da Ponte, sem domínio, deu bola de presente para a equipe de Sergipe. Ela sobrou aqui pela ponta direita, Giovani não conseguiu puxar o contra-golpe. A Ponte volta na resposta, derrubado o André, o árbitro deu sequência, deu vantagem, João Gabriel meteu essa bola à frente, o Yuri escorou, era a sobra da grande área, ajeitou para trás o Thiago Montelo, mas vem na sobra Felipe, vem na resposta, vem de ladrão, vem de bandido, precisa avisar o árbitro que já deu tempo, hein, vai dar 50 minutos, ele tinha prometido, agora vai terminar. Acaba o primeiro tempo, Denner da Silva, foi só ouvir a Bandeirantes, ele já levantou o braço, mostra o meio de campo e bota um ponto final na primeira etapa. 2 para Ponte, 2 para Atlético Gloriense, vem aí na Bandeirantes, Edu Pinheiro. Vou falar pra você, ela continua mesmo, hein, tempo passa, o tempo voa, continua mesmo, hein. A macaquinha continua do mesmo jeitinho, queira no profissional, queira na base, macaca safada, trabalho aí do Atlético Gloriense aí. O tal de bebê joga bem, seu Vladimir Catarino. Deu muito trabalho, seu Vladimir Catarino. 2-2, seu Vladimir Catarino. Sempre o Gloriense na frente, seu Catarino. Qual é o seu destaque, hein, Vladimir Catarino? O bebê realmente é muito bom jogador, né? Tem mostrado isso. A Ponte está se classificando, né? É o resultado que a Ponte precisa para garantir a classificação, Edu. Mas o empate já tira da Ponte qualquer possibilidade de ser primeira no grupo, né? O empate não dá essa condição da Ponte. Se continuar esse resultado, a Ponte já sabe que pega o Catanduva na próxima fase, mas tem todo o segundo tempo para quem sabe a Ponte buscar a vitória e ainda sonhar com o primeiro lugar do grupo, Edu. Muito bem, 2-2, Ponte vai ser classificando no profissional, Catarino. Alguém chegou, foi apresentado ou ainda não? Oficialmente ainda não, né? A Ponte já tem jogadores contratados, mas ainda não anunciou oficialmente e amanhã tem jogo treino, hein? Amanhã 15h, a Ponte pega o Lemense, primeiro jogo treino nessa preparação para o Campeonato Paulista. A Ponte estreia no Paulistão dia 20 contra o Mirassol. Só mais uma pergunta para você, olha lá, em Tupã, também intervalo, o Guarani vai vencendo, 2-0 no Operário, gols do zagueiro Vini Amaral de cabeça e do Rafael, número 7, o melhor do time, bom esse Rafael, hein, por cobertura, saiu lançado, né, bola pingando, o goleiro saiu sem nenhuma dificuldade, deu um toquinho e encobriu o goleiro, 2-0, o Guarani com esse resultado, portanto, vai se classificando, tá?
O que aconteceu no caso Chay? Guarani contratou o Chay, já tá treinando, tudo certo, Catarino? Ainda não foi anunciado oficialmente, Edu, até por questões burocráticas, mas o Guarani já conta com o Chay, que inclusive está treinando. Ontem o Guarani havia quase que descartado a contratação do Chay, porque estava muito perto de repatriar o Bruninho, né? O Bruninho que deixou a equipe no final do ano passado, pertence ao Atlético Mineiro. Havia toda uma negociação para que o Guarani contratasse novamente o Bruninho. Se fechasse com o Bruninho, aí abriria a mão da contratação do Chay. Mas o Ceará acabou entrando aí na briga pelo Bruninho, acabou se acertando com o Atlético Mineiro, então o Bruninho vai para o Ceará. E aí sim reabriu a possibilidade do Guarani fechar a contratação do Chay. Ele já está em Águas de Lindóia treinando, deve ser em breve anunciado como reforço bugrino para a temporada 2024. Ceará disputa a Série B, né? Série B, inclusive no ano passado, né, tinha aí uma grande perspectiva de acesso, acabou decepcionando, não conseguiu subir, então vai ser o adversário do Guarani também na Série B. O Chay estava no Ceará, né? O último clube, exatamente. É o Chay, né? É o Chay. Mas já está praticamente confirmado o reforço do Guarani para a temporada, Edu. Bom intervalo, viu, Catarino? Vou comer um lanche e já volto. Eu sei disso, mesmo porque se tiver alteração, ele informa. CH, você vem daqui a pouco comentando aí Ponte Gloriense 2-2. Já vamos ouvir aqui o gol do menino da Ponte, Luan, empatando a 43. Gente, o Nenê faz 1-0 pro Gloriense, a Ponte empatou com o Vinícius Jesus, de novo o Bebê 2-1, belo gol, hein? Deu uma limpada na zaga e contra o pé no cantinho, tocou, e aí também num belo chute do Luan, empatando para a Ponte. O que você achou aí, CH? O Ceará contratando aí o menino Bruninho, né? Ex-Guarani. Ficou muito caro, né, pro Guarani o Bruninho, o CH. E aí, você viu, e o Ceará, aliás, com boas contratações em 23 também, tem um belo elenco caríssimo, comissão técnica caríssima. O Guto Ferreira estava lá no comando, foi embora. O Ceará gastou uma grana e não subiu. E agora contrata o Bruninho, CH. É um bom jogador, se destacou em 23, né? O Guarani fez tudo que podia fazer para tentar contar com o Bruninho e não conseguiu. Não é? Esse bom momento do Fortaleza pressiona muito o trabalho do Ceará, que gastou muito e não conseguiu subir. E me parece que vai gastar de novo bastante para tentar subir. Só que com um detalhe. O campeonato desse ano brasileiro da Série B, na teoria, na minha opinião, será mais complicado do que foi o ano passado. Se o ano passado eles não conseguiram, esse ano vai ser muito mais difícil. Mas pode acontecer. O Bruninho é bom jogador, o Chay não fez um campeonato regular lá, tem talento. Acho que o Guarani, dentro das suas possibilidades, acredita num jogador que o seu melhor momento foi há praticamente 3 anos, mas ele sabe jogar, um cara experiente. E tomara que no Guarani ele consiga desenvolver o que ele tem de capacidade para desenvolver. Mas no Cruzeiro, depois que subiu com o Botafogo como campeão em 21 e 22, não foi bem. E no Ceará em 23 o Chay não foi bem também. Vamos aguardar o que ele vai poder produzir em Campinas. E no Santos, Marcelo Teixeira, baita presidente, né? Acho que vai arrumar a casa, viu, CH? Eu acho que o Marcelo Teixeira, não sei, o que você acha? Vai dar uma arrumada na casa lá, hein? Eu sou suspeito para falar do Marcelo, porque ele é um amigo que fiz no futebol. Eu, quando comecei como setorista em São Paulo, o primeiro clube que eu trabalhei foi o Santos, e ele era presidente na época e sempre foi muito simpático, muito atencioso comigo, me ajudou muito, não é? Me ajudou em abertura de portas, né? Porque é sempre muito difícil você vindo do interior para poder trabalhar num clube grande, e eu tenho um apreço muito grande por ele. Ele que me apresentou com 16 anos o Robinho e o Diego, né, numa partida que aconteceu em Ribeirão Preto, contra o Botafogo. Eu estava lá fazendo o jogo. 2002, por aí? 2002. Quando o Santos foi campeão brasileiro. Foi antes. Né? Foi antes. Estava começando. Eles eram de categoria de base. Se não me engano, em 98, 97. Eu não me lembro exatamente o momento. Mas... Aí vingou 2002 com o título brasileiro, com o Leão no comando, né? Isso. Ele é um presidente de credibilidade, ele é um cara que conhece de futebol. Ele está cercado de gente do bem. Agora, o futebol ficou muito mais caro do que era naquela oportunidade mais difícil de fazer. Agora, eu vou torcer para que dê certo. Só que a tarefa dele, Edu, é bem espinhosa. Bem difícil. Bom, quanto é que está a Ponte Preta, CH? 2-2. Com esse resultado,
Ponte está na próxima fase, provavelmente em segundo lugar, que não é o ideal. O melhor é vencer o jogo. Bem, o Guarani está vencendo por 2-0 em Tupã, o Operário vai se classificando, a gente volta já. E vamos ouvir, antes do CH dar uma explicaçãozinha pra gente desse 2-2 da Ponte, vamos ouvir aqui o gol do Luan, tá bom? Já. Gilberto Sufi, intervalo agora, 13h59. Futebol na Rádio Bandeirantes. Tá demais. Vem torcer com a gente. Chegaram os frangos crocantes da Seara. Os novos frangos crocantes da Seara vão te surpreender tanto que a crocância vai invadir a sua vida. Prepare-se para morder os frangos mais crocantes da Seara. 100% frango e muito suculento. Irresistível. 100% coxa de frango. 100% peito de frango. Diferentes casquinhas e muito crocante. Encontre produto Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, nos Amarais, em Santa Bárbara do Oeste, divisa com a Americana e na Mega Loja em Sorocaba. O Camisa 12 da Iluminação Esportiva Ideal. Escalhe a nova Light no esporte profissional. Luminárias certificadas e fabricadas no Brasil para maior economia em energia. Não perca os melhores momentos da partida. Escolha nova Light. Luz uniforme, potente, sustentável e precisa. Para grandes áreas, estádios profissionais, arenas e campos de alto padrão. Conheça as soluções luminotécnicas com eficiência sustentável. Acesse novalight.com.br. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar na sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. O Sicredi inteiro fica te esperando pra te ver sorrindo, pra te ver sonhando. Aqui no Sicredi não é só dinheiro, é ter com quem contar, é confiar, realizar de jeito maneira. Não é só dinheiro, é ter um parceiro. Eu sou o Sicredi, vou no Brasil inteiro. Abra uma conta no Sicredi. É mais que cartões, créditos, investimentos. É ter com quem contar. No trânsito, a segurança é prioridade e fazer as revisões do veículo é fundamental. Um dos itens mais importantes é a troca do fluido de freio. Por isso, você pode contar com o fluido de freio Paraflu. Faça a troca conforme o manual do seu veículo e não coloque a segurança da sua família em risco. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadeservas.com.br. Na Germânica Volkswagen você encontra tudo o que precisa para conquistar seu 0 km. São mais de 10 lojas em todo o estado de São Paulo e Minas Gerais, com profissionais especializados e prontos para ajudar você a encontrar o carro que mais combina com a sua rotina. Visite a loja mais próxima de você ou acesse o site para mais informações. germanicaveículos.com.br. No trânsito, escolha a vida. Futebol é com a Bandeirantes, laia, 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 Bandeirantes, laia, 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 futebol balançando. É bola na André pedalou, vai pra cima, a firula, deixou a bola na meia-lua para bater pro gol. Luan bateu, que golaço! É gol, é gol, é gol, é gol, gol! é gol, é gol, é gol, é gol, é gol, Gol da Ponte! Luan, camisa 9! Luan, camisa 9, que golaço! Ele não perdoa!
boa, Luan marca, empata o jogo e faz a festa da pátria Ponte Pretana em todo o planeta, na marca de 43 minutos, numa jogadaça de André, uma firula linda, passa o pé em cima da bola, penteia a bola, tem intimidade com a bola, ele solta a bola na meia-lua, com carinho, pega na bola, Luan bate no ângulo direito superior do baixinho goleiro Assis. Se tivesse asas talvez pegaria, mas só pela estatura que Deus mandou não. Ela foi morrer no fundo do gol do Atlético Gloriense, empata no jogo. E agora, na Rádio Bandeirantes, a opinião do comentarista Carlos Henrique, o bate pesado. Oi, CH, dá uma palhinha aí desse 2-2, primeiro tempo quente de Ponte Atlético Gloriense. Não vamos tirar o mérito do Bebê. É Bebê ou Nenê, Edu? Bebê. Fez 2 gols, o time teve competência, né? Deu um calor na Ponte em alguns momentos. A Ponte deu muito mole, é por isso que eu iniciei falando do Bebê. O Bebê só luziu no primeiro tempo porque o lado esquerdo de defesa da Ponte, composto ali pelo Cauã e pelo Diego, é um lado muito problemático. Marca mal, dá muito espaço, lado esquerdo de defesa, lateral esquerdo e quarto zagueiro muito lentos, e foi por ali também que o Atlético Gloriense deitou e rolou. Deitou e rolou literalmente, foram 4 momentos. Ainda bem que a Ponte tem o Vinícius, que em um desses momentos, também no costado do Cauã, o Vinícius teve que fazer uma grande defesa. Eu quero citar também a saída de bola equivocada no primeiro gol. A Ponte deu de presente em 2 oportunidades gols que normalmente você não pode tomar. O primeiro, que foi uma saída de bola, foi uma doação da saída de bola, se eu não estou enganado, do Natan, que tentou sair jogando. E no segundo gol do Gloriense, o time não recompôs. Então virou um 3 contra 3 e uma bola perdida de maneira bizonha no ataque. Ninguém voltou para marcar. Aí ficou no mano o Bebê contra o Cauã, ganhou o Bebê, e ficou o Bebê contra o Diego Leão. Deu o Bebê que bateu cruzado e fez um golaço. Então não dá para discutir. A Ponte teve oportunidades, teve um gol de falta muito bem cobrado, teve outras 2 oportunidades e depois o gol de empate, uma jogada excepcional do André, que arrastou a bola, que preparou para o golaço do Luan. A Ponte tem mais time, dá para perceber assistindo o primeiro tempo. Agora, algumas coisas, elas não podem acontecer num jogo decisivo como esse. Passe errado, a recomposição, que é sem a bola, o time tem que voltar para marcar, não é? O posicionamento de alguns jogadores no meio campo, a lentidão, talvez até seja uma coisa não proposital, mas o calor pode tirar um pouco da concentração de alguns jogadores, tentando economizar energia para a segunda etapa. Só que precisa avisar, caso isso esteja acontecendo para alguns atletas da Ponte, que o primeiro tempo vale como vale o segundo. E normalmente o primeiro tempo você consegue adiantar o placar, né? Você dar um encaminhamento ao resultado final. Você tem que jogar as 2 partidas ou os 2 tempos de maneira equilibrada, com intensidade e organização, que a Ponte não teve no primeiro tempo. Agora, você vai ter, os 2 times, menos energia no segundo tempo. Você não pode arrastar para decidir no segundo tempo. Você tem que decidir no primeiro tempo para poder administrar no segundo. Normalmente é isso que acontece. Vamos ver como é que vai ser o comportamento do time. Eu não conheço o elenco todo, mas esse lado esquerdo de defesa da Ponte, se tiver um lateral esquerdo lá e um back central ou um quarto zagueiro, um canhoto para tirar desse primeiro tempo o Diego e o Cauã, eu faria isso. Não é? O meu campo continuaria o mesmo, acho que na frente o pessoal está se movimentando. Agora, repito, se não tiver um mínimo de organização no time, em todos os setores, fica muito complicado. De qualquer maneira, 2-2, retratou bem o que foi o primeiro tempo. Agora, se a Ponte continuar dando mole no segundo tempo, pode ser fatal. Eu espero que isso não aconteça, Edu Pinheiro. E a Ponte tem, se jogar futebol, total capacidade de fazer o terceiro gol e vencer a partida, Edu. Olha, lá em Tupã estamos com 5 do segundo tempo, Guarani 2, Operário 0, e o goleiro do Operário faz uma bela defesa, quase o terceiro,
Com esse resultado, o Guarani vai se classificando. Gols do Vini Amaral a 24 e o Rafael, número 7, a 42 do primeiro tempo. Repito, 2-0 Guarani. E a Ponte vai jogando com Vinícius no gol, João Gabriel na lateral direita, Natan e Diego Leão é a dupla de zaga, Cauã na lateral esquerda, no meio Diego Domene, Vinícius Jesus e o André. Na frente o Thiago Montelo, o Yuri e o Luan. Lembrando que 1-0 para o Atlético Gloriense, gol do Bebê a 8 minutos. Uma falha na saída de bola. Depois a Ponte empatou com o Vinícius Jesus cobrando falta a 11 minutos. Aí de novo o Bebê aos 19, 2-1 para o Atlético. Também, olha, o cara dominou, o Bebê dominou, limpou em frente da zaga, tocou com outro pé no cantinho. E aí a Ponte empata com o Luan, uma bela jogada, a jogada do André, que prepara para o Luan, que na entrada da área, um chute no ângulo, um chute colocado. E o goleiro é baixinho, rapaz, do Atlético Gloriense. Acabou empatando 2-2. Com esse resultado, a Ponte vai se classificando, mas o CH já deu o tom aí, né? Ponte com problemas. Aliás, eu acho que para o campeonato de base que a Ponte vai disputar também, e também a Ponte vai ter problema. O Edson Boaro vai ter muito problema. A Ponte chegou numa fase de mata-mata com o São Paulo o ano passado, até que chegou bem, mas não sei, a molecada tem cada grandão na equipe da Ponte que falar pra você, véio, grandão pra caramba, mas a gente sabe que se a gente vê assim que falta alguma coisa, eu não sei se é a temperatura, dos 3 jogos, dos 2 jogos e meio que eu vi da Ponte, muito irregular, eu acho muito irregular. Vamos ver o que vai acontecer com a Ponte aí, que se classificar, pode pegar o Catanduva ou o Atlético Paranaense. Não dá para tirar conclusões. Essa idade, esse festival, essa Copa, ela é muito, ela engana muito, Edu. Evidentemente, quando você vê um ou outro jogador tocar na bola, você já sabe se o cara efetivamente tem intimidade com o futebol. Colocação, toque de bola, precisão, atenção, marcação, uma série de coisas que a gente observa. Então, se ganhar, não está tudo certo. E também se perder, não está tudo errado. Você precisa assistir mais jogos para tirar uma conclusão. Agora, o primeiro tempo deste jogo foi um primeiro tempo que não recomenda, principalmente o setor defensivo. Eu não gostei do setor defensivo. A lateral esquerda está muito, mas ficou... o cara do Atlético, o número 6, né, que é o Cauã, deixou um buraco muito grande. Lá. É, muito lento na recomposição, passa toda hora, falta precisão. E o quarto zagueiro também, prejudicado um pouco pelo Cauã também, o Diego não é efetivamente um jogador recomendável. Baixo, um jogador lento, enfim. Pode ser essa partida, né? Você que está aqui todo dia para falar em base da Ponte, tem o CT da Ponte lá em Jaguariúna, tinha, né? A Ponte teve problemas financeiros, sim, não chegou a acertar o aluguel, então a pessoa lá que alugou o terreno para a Ponte, onde estava o CT, diz o Eberlin que fez aí um acordo, né? Que fez um acordo, vamos acertar e tal. Tentou fazer um acordo e a pessoa não aceitou. Não aceitou porque quer fazer um empreendimento. Trouxe a base para o Moisés Lucarelli e está treinando aqui por Campinas. Os gramados são gramados em Campinas alugados para poder tocar a base. A base está concentrada, as instalações do Majestoso servem agora a base também. Onde a molecada dorme também. E aí a estrutura foi remodelada, tem estrutura legal ali. Logo que o Eberlin assumiu, ele deu uma modernizada lá, e precisava mesmo, eu vi as imagens de como que estava, e aí deu uma reformada para que a base se instalasse lá. A Ponte tem esse problema também. E diz também a Ponte de que o Eberlin falou que está fazendo um novo CT lá em Jaguariúna mesmo. Só que até agora eu não sei como é que ele foi feito esse CT, se é com parceria, não deu maiores detalhes, porque a gente sabe dos problemas financeiros da Ponte. Vai fazer um CT, não é brincadeira não você fazer um CT, ainda mais em Jaguariúna, lugar super valorizado. Então, com certeza é com parceria. Bom, é o seguinte, como é que estamos aí, meu caro Vladimir Catarino? Tem notícia lá de Tupã, meu caro? De Tanabi, né? Tanabi, né? Estamos aqui também no aguardo, viu, Edu? No aguardo aí da transmissão ser retomada. Por enquanto nada lá de Tanabi, apenas as informações do intervalo. Esse empate 2-2 entre Ponte Preta e Atlético Gloriense. E aí cruza com... Lembrando que a Copa São Paulo é assim, a Ponte é grupo 1, né, Catarino? Isso, grupo 1. Grupo 1. Vai cruzar com o grupo 2. Grupo 2. O grupo 2 jogou definido ontem, né? Já está definido, exato. Já está definido, inclusive o Catanduva ganhou do Atlético Paranaense 2-1.
E o Catanduva terminou em primeiro e o Atlético Paranaense em segundo. Então quem terminar em primeiro no grupo da Ponte pega o Atlético Paranaense. Veja o tamanho desse problema, né? Catanduva eliminou o Atlético Paranaense. Não, ele ganhou, né? Mas o Atlético se classificou como segundo. Como segundo. Mas o primeiro foi o Catanduva. Num grupo que tem o Atlético Paranaense, chama atenção, Edu. A qualidade técnica. Entendeu? Então veja, se a Ponte passar e pegar o Catanduva, vai ter problema com toda certeza. E o jogo é em Catanduva, viu? Exatamente. Porque o Catanduva, a Copa São Paulo funciona assim, e o CH de convir comigo, porque o Catanduva já tem estrutura lá. Já está montada a base lá. O Catanduva se classificou, então, independentemente de quem ele possa pegar, o jogo é em Catanduva. Acontece a mesma coisa com a Ponte. Se a Ponte for primeira, ela continua em Itanabi. Então, você sendo o primeiro no grupo, você continua na cidade sede local, nesse momento. Aí o Atlético Paranaense vai para Itanabi. Sim, senhor. Ah, então tá certo. Bom, aí é o seguinte, agora o jogo 1 da tarde não pode, né, CH? Como é que pode? É 1 da tarde, não Estávamos falando isso agora na tela da Band. Você veio com uma competição de 128 equipes. Virou 128. Um festival. Isso pra mim não é campeonato, não é Copa, droga nenhuma. Aí, por causa dos 120, eu não sou contra ninguém, nem contra o Gloriense, contra ninguém. Eu acho que o futebol tem que ser democrático mesmo, mas um campeonato desse tamanho, ele, por causa dessa fórmula de disputa e por causa do número de participantes, a competição obriga você a jogar partidas 1 da tarde. Mas o Gloriense, o time profissional, disputa o campeonato lá de Sergipe. Sim. Então, aí é um outro assunto que eu queria chegar, mas conclua esse primeiro. Não, mas isso é muito importante. Pelo número de times, você tem que fazer jogo o dia inteiro dentro da cidade sede. Então, hoje, por exemplo, a gente estava divulgando os times da região, não é? Então tem jogo, é melhor você jogar 8 da manhã do que jogar 1 da tarde. Então não existe isso. Isso é verdade mesmo. É melhor, porque aí está acabando o jogo 10 da manhã, nós estamos no verão. E todo mundo conhece a região de Itanabi, de Rio Preto. Mais calor que aqui. Mais calor que aqui. Aqui tá calor, imagine lá. Pô, o Batata falou em Rio Preto, Edu, aqui tá um calor terrível. Rio Preto, você conhece melhor? O Batata está em Itanabi. Ele é de Rio Preto. Ele é de Rio Preto. Ele foi a Itanabi assistir o jogo, esticar a faixa da ponte. Entendeu, né, Edu? A foto que ele mostrou. Tá isso. Certo. Mas quando ele tá em Rio Preto, ele passa pra gente aqui. Não, ele passa pra gente na hora do almoço todo dia. Todo dia. Calor danado. Você imagine, né, Tanabi. Eu tô vendo aqui o jogo do Guarani, acompanhando. CH 2-0 Guarani, o Operário fez as 3 alterações. O time do Operário anda em campo, não aguenta. Porque a molecada tem que puxar, tá no prejuízo e tal. O Guarani só administra. Então, o segundo tempo dos jogos começa às 1 da tarde, cai demais de produção. Meu Deus. É um absurdo isso aí. Agora, a sua opinião a respeito de um bando de equipes que participam da Copa São Paulo, 128. Olha, tem Esparta de Tocantins, Coimbra Esporte de Minas Gerais, Serra Branca da Paraíba, Carajás do Pará, Ivinhema, Capital, Esfera, Timon é do Maranhão, Charja do Alumínio. Mas o Charja, ele participa... gozado, a federação, ela tem clubes que participam do Sub-20, do Sub-17, que não tem equipe profissional jogando. Não tem. Ela só tem a equipe de base. E participa do Campeonato Paulista da categoria. Eu não sei qual é o critério que a federação acha. Sabe qual é o critério? Não tem critério. Não tem. Olha, esse é o critério. Então virou um grande negócio. Virou, com todo respeito, gente, eu vou repetir, eu não tenho nada contra nenhuma equipe, não é? Mas virou um comércio. Né? Você pagou, você joga o campeonato. Então não é assim que É que nem funciona. franquia de futsal. Futsal não é assim? Você pagou a franquia, disputa o Campeonato Brasileiro. Não, mas existem regras. Se você tiver uma estrutura... Porque até o ano passado não havia campeonato nacional. A CBF, Confederação Brasileira de Futebol, encampou o futsal. Então, a partir desse ano, nós teremos um campeonato brasileiro. Então, de Campeonato futsal? Brasileiro de Futsal e Liga Nacional de Futsal. Então não é só compra, só existem um número X de 26 franquias. Você tem que pagar uma grana preta. E existe uma série de critérios. Estrutura. Você tem que ter um baita ginásio. Existe um regulamento gigantesco, como é nas ligas internacionais, guardadas as devidas proporções. Então você tem que cumprir uma série de requisitos. Então, por exemplo, vamos imaginar o Pulo Futsal aqui de Jundiaí, de Campinas. Se ele quiser comprar uma franquia, não tem para vender.
Você tem que comprar ou alugar uma que já existe. Porque não são 26. Não tem a 27ª, a 28ª. Eles estão tentando, e não deu certo, criar a segunda divisão. Não é? Falando no futsal. Mas na primeira divisão só são as 26. Agora lançaram o Campeonato Brasileiro de Futsal, gerido pela CBF. Então isso é uma outra coisa, é um outro produto. O que vai ser lá na frente, eu não sei. Não é? Trazendo isso para o futebol, tem que ter mais critério. Não é só pagar e entrar no campeonato. Você tem que ter um clube profissional, tem que estar minimamente disputando os campeonatos dentro do seu estado, tem que criar um critério para não virar essa... Tempo de atividade, uma série de coisas. Exato, apesar que o caso do Atlético Gloriense existe desde 2008. Não é um clube que... Nós estamos falando por acaso desse jogo, tá, gente? Mas existem outros exemplos aí dentro da competição, dentro das 128 equipes, que é uma aberração, Edu. Uma aberração. Gente, nós estamos acompanhando aqui a Copa São Paulo. O jogo do Guarani está com 16 segundo tempo lá na cidade de Tupã. Guarani 2, Operário 0. O Guarani vai se classificando. O Guarani chutou uma bola na trave há pouco aí, vai administrando bem. O Operário já trocou 3 no intervalo. Guarani vai jogando essa partida, vai jogando com Álvaro, Vinícius Amaral, Caio, Eric Lacerda, João Nogueira, Rafael, Matheus Couto, Itel, Cauê, Vitinho e William. E a Ponte vai empatando 2-2. Vai se classificando também. Lembrando que o BB fez 1-0 para o Atlético Gloriense a 8 minutos. A Ponte empatou com falta com Vinícius Jesus a 11. Aí de novo o BB a 19 minutos, 2-1 Atlético. E a Ponte empatou aos 43 com o Luan no chute da entrada da área. 2-2. E a Ponte, né, no sufoco vai se classificando. Agora, só para arrematar aí o futsal, um abraço para o Jefferson Novaes, que é o dono do Pulo do Gato, né? O CH lá do São Bernardo. O Pulo do Gato, você falou, se quiser comprar... É Pulo Futsal. Ah, mudou para Pulo Futsal. Já faz um tempinho que é Pulo Futsal. Lá do bairro São Bernardo. Isso aí. Mas o Pulo não tá no Campeonato Brasileiro, não, né, Sérgio? Não tá. Na Liga Nacional não está. E eu vi, aliás, teve a final, inclusive um clube de Joinville, que eu não sei quem, achei sensacional. Espetacular a final. Muito bem transmitido, muito bem jogado. Não sei como é que o cara vive do futsal, se ele não vive só daquilo, né? O cara joga, tem uma outra atividade, tem que treinar. Não. Hoje é profissional. Os times vivem do salário que recebem. É muito organizado. Não é uma coisa muito grande. Não dá para comparar com o futebol. Mas os times que disputam Liga Nacional, os jogadores vivem do futsal. Não dá para viver que nem o Falcão. Não, mas aí o Falcão foi um caso à parte, né? O Falcão é um caso à parte. E muito bem, agora estamos com 18 minutos do jogo do Guarani, está 2-0 para o Guarani. Então a gente vai fazer o seguinte, gente, nós estamos com problema no sistema, né, no gerador, problemas do jogo da Ponte, nós estaremos acompanhando, informando na medida do possível. Nós vamos então dar uma mudada, né? Uma inversão na nossa transmissão. Guarani vai vencer do 2-0 o Operário, lá na cidade de Tupã. Então nós vamos transmitir aqui na sequência o jogo do Guarani, tá? Está agora, deixa eu ver aqui, com 19 minutos e 20 segundos de Guarani 2, Operário 0, Guarani todo de verde, meia verde, calção, camisa, e Operário todo de branco. E na bola, aqui na Bandeirantes, é ele mesmo. Agora com 19-22, Guarani tentava pela ponta esquerda, boa chegada com Tel. Bola foi colocada para fora, expulsa por baixo o zagueiro Rian. É escanteio para o Guarani, inteiro de verde, jogando contra o Operário Ferroviário do Paraná, que está inteiro de branco. Já cobrado escanteio, João Nogueira coloca na grande área, sobe para afastar Rafael Bahia. Rebote vai voltar para a equipe paranaense, afasta por baixo, vai Gustavo. Ele vai para o jogo, usa a perna canhota, tenta levantar a frente no comando. O Guarani vem na pressão, já rouba, tentou levantar a frente para o camisa 5, o Eric apareceu de surpresa, a bola correu mais do que ele, sobrou com o Matheus Salles, goleiro da equipe do Operário do Paraná. Vladimir, as trocas do intervalo foram as seguintes: o Luiz Gabriel saiu meia dúzia para a entrada do 16 na equipe do Operário.
O Breno, o atacante, saiu para a entrada do 19. E o Elia, só pra nominar. O Eli Júnior saiu para a entrada do 7. Eu peguei aqui as alterações, você nomina pra gente no futebol da Bandeirantes, agora com Guarani e Operário. Repetindo, saiu 6, Luiz Gabriel, entrou 16. Rian Carvalho. Então, Rian Carvalho, 16, no lugar do camisa 6, Luiz Gabriel. A outra... é o 19 pelo 20. O 20, o Breno, saiu para a entrada do 19, que é o Japa. Japa tem a 19 e entrou no lugar do Breno, 20. E o Eli saiu para a entrada do camisa 7. O camisa 11 saiu para a entrada do 7. O 7 é o Galdino. Galdino tem a 7 e entrou no lugar do Eli. As alterações no Operário. 2-0 para o Guarani, quase 21 do segundo tempo. Se manda o Bugrão, vem de novo, atenção. Tel, ele deixa a bola lateralmente para Rafael. Rafael fez um break na jogada. Aparece e traz fator surpresa para dominar. Matheus Couto bateu de longe. Ela vai para fora, inclusive do estádio em Tupã. Vai para fora pela linha de fundo. Tiro de meta para bater. Matheus Salles, goleiro da equipe paranaense, Vladimir. Pegou mal demais, a bola foi parar lá na praça pública de Acri, cidade vizinha Tupã. Guarani está vencendo 2-0, vai se garantindo na próxima fase da Copinha. Na hora de fazer a troca do fluido de radiador e fluido de freio, escolha quem entende tudo do assunto. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Nós estávamos acompanhando o jogo da Ponte Preta, mas tivemos queda do sinal de transmissão desde a Federação Paulista de Futebol e não tínhamos como ter nem informação, nem imagens mais de Tanabi, por isso viramos a chavinha. Estamos com o Guarani, que vem para o contra-ataque, Japa rolou a bola pelo meio, tira a zaga bugrina, vai completar o Eric, tira dali, a bola cai pelo setor esquerdo do campo, faz o recolhimento de bola, vem para o jogo o time do Guarani, vem Bugrão, tem o camisa 10 do Guarani que entrou no segundo tempo, já vai confirmar o Vladimir Catarino pra gente. É o capitão dos caras, camisa 2, que é o Juan. Juan domina, vai pra cima. É o capitão da equipe paranaense, tenta a jogada com Galdino na ponta direita. Chega junto na marcação do Dudu, zagueiro do Bugre, o João Nogueira coloca pra fora. Arremesso lateral pra equipe paranaense bater. Novos frangos crocantes da Seara, muito suculento e irresistível. 100% coxa de frango, 100% peito de frango. Diferentes casquinhas e muito crocante. Seara, encontre no Iga Atacado, lojas em Campinas, Santa Bárbara e Sorocaba. 10 é o Bruninho, Roger. Bruninho, camisa 10. Foi titular no jogo passado, esse jogo começou como reserva, mas já entrou em campo. Bruninho, camisa 10 do Guarani, está em campo. E o Bugrão vai trocando passes pelo setor direito, o time de Jairo Blumer. Guarani vai conquistando vaga para a segunda fase da competição. Está no grupo 9, vai terminando bem o Guarani. Vai encaminhando a sua classificação para a segunda fase. E atacar pelo setor esquerdo com João Nogueira. Tudo isso para você acompanhando no futebol da Bandeirantes com 23 de bola rolando no segundo tempo. 2-0 vence o Guarani. Bola com Vinícius Amaral, camisa 3, um grande ciclo. Toca essa bola, passe curto para Rafael. Atenção, ele levanta a cabeça, rola lateralmente, entregando para o camisa 5, que é o Eric. Eric devolve lá atrás na quarta zaga, bate por baixo, cai, expulsa o perigo. Levanta para o campo de ataque. Boa trama, Bruninho entrou na boca do gol, vai pintar o terceiro, bateu, é gol! É gol, 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 é gol. Do Bugre! Bruninho, camisa 10, que golaço! Bruninho, camisa 10, ele não perdoa, Bruninho marca! Recebe um passe açucarado. O goleiro Matheus Salles sai, se abre todo, fecha o ângulo. Bruninho dá um passe espetacular, lembrando o Romário. Ela vai morrer na parede interna esquerda do goleiro Matheus Salles, pro fundo do gol do Operário. Vira goleada na marca de 23 do segundo tempo agora. Guarani 3. Operário 0, o que vale é o detalhe, conta aí, Vladimir. Uma bela bola enfiada, bela jogada construída pela equipe do Guarani, lançamento que começou da defesa, passou pelo meio campo na bola enfiada para o Bruninho, que com muita técnica, com muita qualidade, tocou por cima, sem chances de defesa para o goleiro do Operário, marcando o terceiro gol do Guarani. Agora a parada técnica, o Bugre amplia, 3-0. 3-0, Rocha Autopeças vai viajar, faça a revisão preventiva do seu veículo, encontre a loja mais próxima de você. Acesse rochaautopeças.com.br. O Guarani vai se classificando bonito para a próxima fase com goleada. Tempo passa, a bola rola, Bandeirantes marca.
25 pontualmente no segundo tempo. Em Tupã, parada técnica para reidratação. Guarani 3, Operário nada e do Pinheiro. Olha, 19h15, grupo 7 em Araraquara, Ferroviária e São Paulo, ambos já classificados. Resta saber quem será o primeiro. O Palmeiras também já está classificado, joga amanhã com o Oeste. O Santos já classificado, joga amanhã contra o Água Santa. Corinthians também já está classificado. E a Ponte, olha, 23, segundo tempo de Ponte 2, Atlético Gloriense também 2, a Ponte com esse resultado, por enquanto vai se classificando. Os dois times de Campinas se classificando. Aroma das Ervas, linha completa de especiarias e temperos harmoniosamente equilibrados. Mais praticidade, o máximo de sabor às suas receitas. Presente nos melhores supermercados de hortifrutis. Acesse aromadeservas.com.br. Times vão voltando na parada técnica para reidratação. CH, vida fácil do Guarani. O Guarani tá tornando fácil a sua vida. Tá atropelando o Operário. Um belo gol do Bruninho, hein? O time está colocando a bola no chão e chamando de maneira inteligente o Operário para dançar, né? Com 2-0 no placar, chamou o time do Operário, caiu na armadilha do Guarani. Pé em pé, a bola saiu da defesa para o meio campo, um golaço do Bruninho na saída do goleirão do Operário, mostrando consciência, organização. O time do Guarani fez 3-0 e está mandando na partida, como se tivesse 0-0. E é assim que tem que fazer, não é? Jogar futebol, tratar a partida com todo o respeito e colocar a bola para dentro do gol. É isso que o Guarani está fazendo. Vitória absolutamente correta de quem está jogando mais futebol. Esse é o quinto sinal, marcando 2 da tarde, mais 30 minutos, futebol da Bandeirantes. E o Operário vai mexer. Vai mexer novamente o time do Operário, vai tirar o Dudu, camisa 9. Entra o 21, Vitinho. Vitinho, 21, entrando no lugar do Dudu. Alteração ali do Operário, vai fazer outra mudança. O 17, o Cauê, tá entrando no lugar do Gustavo. Sai Gustavo 8, Roger, entra o Cauê 17. Mas o Cauê tem que escrever diferente, é K-A-U-H-E, viu, Roger? Cauê 17 no time do Operário. Bola rolando mais uma vez em Tupã. E é gol da Nova Light, há 25 anos produzindo soluções luminotécnicas para performance, economia e durabilidade. O camisa 12 do seu negócio. Acesse novalight.com.br. É do Brasil! Você que estava ligado no jogo da Ponte Preta, devido a problemas da transmissão da TV Federação Paulista de Futebol, agora nós estamos no jogo do Guarani, mas acompanhando tudo o que acontece no jogo da Macaca, que está empatando 2-2 o seu jogo contra o Atlético Gloriense, está se classificando à próxima fase. O Guarani vencendo por 3-0, também está obtendo vaga à próxima fase da Copinha. Os times de Campinas começando bem a temporada. Apesar de ser sub-20, mas é uma temporada que todo mundo já considera que é o futebol que começa para valer. Até porque o cara que já tem 20 anos já está muito encaminhado para o profissional. Se chegou até aqui e não vai profissional, é porque não tem condição realmente. Pelo menos eu penso assim. E o Guarani prepara 3 alterações. Vem aí de baciada. Sai o Eric Lacerda para a entrada do Lucas, 31. 31 Lucas está entrando no lugar do 5 Eric Lacerda. Outro a entrar vai ser o camisa 23 e também o 17. Vamos ver quem tá saindo. O 17, que é o Jota, tá entrando no lugar do meia dúzia João Nogueira. Sai o João Nogueira, o 6 entra o Jota 17. E falta a última alteração aí, que é... Acabou não pegando ali na imagem, mas a gente já confirma as alterações feitas aí pelo Jairo Bruno. Eu acho que até o Jairo deixou a terceira, hein? É, deu impressão, né? Deu impressão. É isso mesmo. Futebol na Bandeirantes, 28:55. Bola aqui atrás com a equipe do Paraná. Vem Ryan, ele solta a bola pelo setor esquerdo. Aparece por lá o Ryan Carvalho. Agora são 2 Ryans em campo. Bola aberta para Ryan Carvalho. Retrocede a jogada para Rafael Bahia. Rafael Bahia faz um passe curto para Marcos Vinícius. Domina aqui o cabeça de área da equipe paranaense. Levanta a cabeça, tenta buscar o passe. Tentou a soltura de bola pelo setor direito do campo. Vitinho estava por lá, mas ele prefere tentar o lançamento para o Japa. Vem no meio do caminho, cortando de cabeça. Tirando dali o perigo, o jogador do Guarani. Cauê afasta de cabeça. Botando essa bola para fora, mas antes o juiz tinha parado para marcar uma irregularidade. Falta para a equipe do Paraná. Germânica, sonhos que te movem. Acesse o site grupogermanica.com.br.
Domina a ponta direita, Vitinho, para a equipe do Operário do Paraná. Traz a bola pelo meio, soltando, descarregando a bola para o campo de ataque. Atenção, lá vem o Operário. Bola passou pelos pés do Cauê. Abre lá pelo setor esquerdo do campo. Rayan Carvalho empurra a bola curta, soltando de novo para Cauê. Triangula, joga abrindo para Rafael Bahia. Rafael Bahia, que é zagueiro, tá no campo de ataque, com exceção do goleirão Matheus Salles. Todo o Operário tá no campo de ataque. Tentando o gol de misericórdia, tá 3-0 para o Guarani, que vê de novo atacar pela direita. A equipe do Operário vem com o Rayan, levantou a bola no campo de ataque, tentativa com camisa 7, Galdino, tira a zaga parcialmente, vai sobrar na grande área, tira como pôde ali, afasta o perigo Jota, tirou de perna canhota, ela vai sobrar lá pelo setor direito do campo de defesa para a equipe do Guarani. A bola pingou, vai tentar tirar dali, o jogador do Guarani conseguiu parcialmente, porque ela voltou para a grande área, passou na frente do goleiro Álvaro, acompanhou o Jota, ela saiu aqui do outro lado, que perigo, arremesso lateral na ponta para bater a equipe do Paraná. Rayan, o capitão, camisa 2, vai para a cobrança, tempo passa, a bola rola, Bandeirantes marca. Meia hora de futebol, segundo tempo, em Tupã, grupo 9. 3 para o Guarani, 0 para o Tupã, que ataca a bola pela ponta esquerda, o chute de Galdino na rede, pelo lado de fora. Depois de uma grande jogada do Rayan, lá pelo setor esquerdo, o Galdino bate, o goleiro foi nela, mas deu a impressão até pro mais desavisado que ela tinha entrado, seria o gol de honra do Operário, hein, Vladimir? É, quem tava ali do lado oposto teve essa impressão de que a bola entrou, mas não, o Álvaro tava no lance, ela passou ali à esquerda e saiu em linha de fundo, tiro de meta. Portanto, o Guarani vai vencendo 3-0. O Lucas entrou também com a 31, viu, Roger? Faltou o Vinícius Amaral, camisa 3, quem saiu para a entrada aí do Lucas. Lucas 31, então as 3 alterações do Guarani. O Lucas 31 saiu, a gente já tinha conferido não o nome entrou, dele, né? pro lugar do Eric, né? Ah, tá. Então já confirma a outra alteração então que foi feita no Guarani. Confirmando o Edu Pinheiro, 32, segundo tempo, Guarani 3, Operário 0. Olha, 20h30, em Marília tem Corinthians e Marília, Corinthians já classificado, Palmeiras também já classificado, joga amanhã contra o Oeste, Santos já classificado, joga amanhã contra o Água Santa. Hoje, 19h15, em Araraquara, Ferroviária e São Paulo, ambos já classificados. Tem que saber quem vai ser o primeiro e quem vai ser o segundo. E a Ponte, estamos com 27, segundo tempo lá em Tanabi, de Ponte 2, Atlético Gloriense também 2, e com esse resultado a Ponte vai se classificando. E agora temos restabelecido o sinal, o contato com Tanabi. Voltamos a virar a chavinha para acompanhar os minutos finais de Ponte 2, Atlético Gloriense também 2. Estamos com 28 e 24. A Ponte domina a bola na grande área. Vladimir, aquele garimpo todo das alterações. Já vejo camisa número 23, o ataque do Guarani. E a gente daqui a pouco vai confirmar todas essas mudanças, pois não? Da Ponte, né? O Cauã Moreira, 23, está em campo. Daqui a pouco a gente confirma. Vamos buscar agora as alterações lá de Tanabi, Roger. Cauã Moreira. Isso, 23 da Ponte Preta. E esse cabeludinho que tá com a bola aí, ó, o 22, quem chutou pra fora é o Bruno. Então o cabeludinho 22 é o Bruno, também tá em campo. Já confirmo quem saiu na equipe da Ponte Preta. Ele inclusive entrou no jogo passado, né? Entrou, um reserva que tem entrado praticamente em todas as partidas. E agora tem jogador ali da equipe do Gloriense com cãibras. Com cãibra, jogador do Gloriense. Isso aconteceu muito, CH, no primeiro jogo da Ponte que nós narramos aqui na semana passada, tanto na equipe da Ponte quanto na equipe do Tanabi. Calor muito forte, a molecada, por mais que tenha pique, tenha sangue novo, essa coisa toda, o calor pega mesmo, né, CH? E também tem um aspecto emocional, né, Roger? Que isso influencia no aspecto físico, não há nenhuma dúvida. Jogar nesse horário é um crime. Quem decide por isso não é do futebol, é o tal do incompetente motivado. Ele fica lá no ar-condicionado, o cara nunca entrou no estádio de futebol, ele não se informa sobre parte fisiológica, ele não conhece o que ele está fazendo. Aí ele marca jogo a 1h da tarde. Até que um dia, e tomara que isso nunca aconteça, vamos bater na mesa aqui, não é? Há alguma coisa com um atleta profissional, não é? Ou um atleta júnior, ou um atleta da copinha. Até que não aconteça um acidente, esse povo que não conhece de futebol vai continuar marcando o jogo a 1h da tarde. E aí se a gente vê os times se arrastando no segundo tempo, perdeu a qualidade do jogo, porque não há preparo físico que esporte. Eu já consegui observar lá atrás do gol
do goleirão do Atlético Gloriense, chegou o Tanabi, já tá ali fazendo uma corrente de oração, o Tanabi, e a torcida já fica toda ouriçada. Já no jogo de fundo tem um Tanabi, que vai jogar contra o Vila Nova. 30 e 36, falta pelo setor esquerdo, falta em cima do Arlon, falta para a equipe do Atlético Gloriense para bater. Conheça a mortadela defumada Seara Gourmet, condimentada com especiarias e pimenta branca, processo artesanal e cozimento no vapor que garante textura, maciez e experiência única de sabor. Seara, encontre no Iga Atacado, lojas em Campinas, Santa Bárbara e Sorocaba. Ainda segue caído o jogador do Atlético Gloriense, atendimento médico, isso vai ser rotina no segundo tempo, hein? É o Maurício, quem tá caído lá, Roger, tá sendo atendido neste momento pelo departamento médico, tá caído o Maurício, portanto, mais uma vez, o jogo tá parado e, claro, né, jogadores extenuados, tanto do Atlético quanto da Ponte Preta. Jogo parado, CH, agora para falar um pouco do jogo, demos uma passadinha no jogo. Nós passamos um pouco pelo jogo do Guarani, voltamos para o jogo da Ponte Preta e, pelo visto, as dificuldades permaneceram no segundo tempo, né, CH? A Ponte não consegue furar o bloqueio do Atlético Gloriense, está empatando 2-2 e passando na matemática. Mas a dificuldade aumentou por causa do preparo físico, né? O calor aumentou demais, os times estão mais desgastados, a Ponte mexeu e tinha que mexer mesmo, não é? E o Atlético Goianiense, o Gloriense, tenta fazer o jogo dele de espera, como fez no primeiro tempo. Só que a Ponte errou demais. Me parece que, apesar de não conseguir furar o bloqueio, pelo menos a parte de recomposição, de organização da marcação está um pouco melhor da Ponte em relação ao primeiro tempo. Só que a Ponte tem que ganhar esse jogo. Tem que tentar fazer o terceiro gol para ser primeira do grupo, ou tentar pelo menos. Vamos ver o que esses minutos finais, faltam aí cerca de 20 minutos, um pouco mais, um pouco menos. Vamos ver se a Ponte consegue espetar pelo menos um golzinho para ganhar essa partida, para ser primeira do grupo. Porque ir para Catanduva, né, que é o grupo que a Ponte deve cruzar, e pegar o Catanduva não seria bom negócio pra Ponte, não. Falta pra Ponte, Vinícius Jesus coloca na área. A zaga tirou, mas tirou mal, voltou pra Cauã, atenção, limpou a jogada, demora pro chute, não tinha ângulo pra bater. Ele prefere tocar pro companheiro que vinha mais de trás. Zagueirão, aqui atrás, Natan recomeça o jogo. Um chutão buscando no câmbio de ataque o Cauã Moreira. Cauã Moreira perde por cima. Atenção, contra-golpe pros caras. Engata uma quarta, Giovani, o capitão rolou pra Bebê. Pode pintar o terceiro, bateu Vinícius, o capitão! Pra desespero de Edson Abobrão, a Ponte quase toma o terceiro, Vinícius salva de novo. Olha o Bebê aí, Vladimir. O Bebê foi pra cima ali do Vinícius, né? Surgiu cara a cara com o goleiro da equipe da Ponte Preta, que cresceu, saiu gigante pra fazer a defesa, e o Maurício saiu no Atlético Gloriense. Roger, entrou o João Henrique, 7, João Henrique no lugar do Maurício, camisa 13 do time do Sergipe. João Henrique, sangue novo, portanto, nessa segunda etapa, na equipe comandada pelo Jorginho. João Henrique, camisa 7. Estamos com 33 minutos de bola rolando, esse é o segundo tempo. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital, não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Futebol na Bandeirantes. Na central técnica, Gil Kleber, na mesa de som, Gilberto Sufi, Gabriel Ribeiro no YouTube, a Bandeirantes colocando você nos dois estádios hoje, em Tupã e em Tanabi, agora em Tanabi, com 2-2, Gloriense e Ponte Preta. Os dois times de Campinas vão se classificando à próxima fase. O árbitro foi lá, deu uma bronca no Cauã Moreira, deu uma bronca no Léo da Vila também, e agora volta e apita e tá tudo certo. Esse árbitro aí que tem 28 anos, Vladimir, a tua idade. Ele apitou um jogo na Copinha, foi 2 vezes quarto árbitro. Esse é o segundo jogo, portanto, dele na Copinha. Na temporada passada, apitou apenas jogos às bases da federação. No máximo de idade que ele fez foi alguns jogos do Paulista Sub-20 e todos da região de Rio Preto. Vem Ponte! Cauã Moreira tenta ciscar, não passa da meia-lua, fica preso na marcação. Na marcação do time verde do Sertão do Sergipe. Agora tenta se armar o time do Atlético Gloriense. Vem para o campo de ataque, bola solta pelo setor esquerdo do campo. Atenção, vai pedalando por aqui o camisa 5, John. Ele que agora ficou como lateral esquerdo. Arlon também está por aqui, ele recebe a bola de John. Arlon, camisa 21, faz o break para cima da marcação do Bruno, cabeludinho da equipe da Ponte Preta. Retrocede, recomeça lá atrás. Olha aberta com camisa 15, o Índio. Solta a bola para Cis, goleirão da equipe da casa. Fintou Alcaã.
Abraham Moreira, que vai pra cima pra tentar roubar a bola dele. Quase se atrapalhou o goleiro sergipano. Mas a zaga veio, consertou, arredondou a jogada e vem pro jogo. 14 horas e 42 minutos, hora esportiva de verão. Hora esportiva do Brasil no verão. E vem a time da Ponte Preta, vinha a equipe do Sergipe, digo, no lançamento, na profundidade, pra ninguém. Tranquilo para o goleiro Vinícius. Ele sai jogando. Bola com Natan. Natan usa a perna direita, faz o toque curto para Diego Domene, digo. Ele faz o toque lá pelo setor esquerdo, bola muito forte. Os dois times dão chutões, dessa vez foi a Ponte Preta, o goleiro fica com ela com tranquilidade. Marca de 35, o tempo passa, a bola rola, Bandeirantes marca. Estádio Municipal, prefeito Alberto Victola em Tanabi, o placar é esse. Ponte 2, Atlético Gloriense também 2, Edu Pinheiro. Olha lá em Tanabi, 40, segundo tempo, Guarani 3, Operário 0, gols de Vini Amaral, zagueiro, do Rafael e do Bruninho. Guarani nesse momento é líder do grupo 9 com 6 de pontos e 4 de saldo, mas depois tem jogo do Atlético Goianiense contra o Tupã. Se der empate, o Guarani vai pegar o Corinthians. Agora, se o Atlético perder, o Guarani pega Bangu ou Marília. Bandeirantes, ligado e você ligado na Bandeirantes. Estamos também no YouTube, youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas, no FM 85.7. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. A Bandeirantes começando sua temporada com a Copinha, Copa São Paulo de Futebol Júnior. Natan aciona Diego Leão, zagueiro da equipe da Ponte, já solta pelo setor esquerdo. Cauã usa a perna direita, botou na velocidade até chegar à linha de fundo, tenta o break na jogada, rola na devolução, mal o passe. Recuperação do João Henrique, sangue novo, que entrou no segundo tempo. Atenção, vai soltar a meter essa bola pela ponta esquerda. O Bebê tá querendo o jogo, é pra ele, já fez 2 gols. Atenção, saculejou, se deixar ele entra. Meteu o bolão pela ponta esquerda, Arlon devolveu, bate no zagueiro da Ponte, vai pra fora, escanteio. Olha o Atlético Gloriense aí, Vladimir. Tem liberdade, hein? Tem muita liberdade. O Bebê fez o passe pro Arlon, que foi até a linha de fundo na tentativa do cruzamento. A bola ficou na zaga. Escanteio. O time sergipano mais uma vez vai mandar a bola lá pra área. Roger. Na hora de fazer a troca do fluido de radiador e fluido de freio, escolha quem entende tudo do assunto. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Atenção, 37 e 50, segundo tempo. É escanteio para o Gloriense. Abre o guarda-chuva aí, Vinícius. Goleirão, capitão da equipe da Ponte Preta. Placar de 2-2. A Ponte vai passando com esse empate. Vai tomando distância para fazer a cobrança. O camisa 10, Bebê, levantou no segundo pau. Desvia sutilmente, Vinícius, mas o rebote é dos caras. Pelo setor direito do campo, Giovani, o capitão, bateu cruzado. Rede pelo lado de fora, Vladimir. Foi tentar cruzar o Giovani, né? Foi até a linha de fundo, mas não pegou legal na bola, não. Mandou direto para fora, tiro de meta. A Ponte, que também já não tem mais tanta pressa, afinal tá garantindo a sua vaga na próxima fase. E aí, CH, você comenta 2-2, 38. É aquele momento que também não pode tomar um golzinho, senão vai ficar pra torcida do jogo de fundo, hein, CH? É, tem que tomar cuidado com o contra-ataque com o Bebê do lado esquerdo aqui, tá infernizando a Ponte. A Ponte não consegue furar o bloqueio porque a intensidade não é a mesma, porque o Gloriense está marcando direitinho, a Ponte também não tem a chamada, né, não está fazendo um bom jogo, essa é a grande realidade. O time está lutando demais, mas qualidade técnica não está tendo. Essa é a grande realidade, por isso a dificuldade do jogo. E também tem a competência da marcação, o Gloriense está marcando direitinho, jogando no contra-ataque. Você tem razão, a Ponte tem que ficar esperta, porque esse time do Gloriense já mostrou no jogo de hoje que é um time perigoso. É um jogo perigoso para a equipe da Ponte Preta. Tem lateral, a Macaca para bater pelo setor direito. João Gabriel vai para a cobrança. Vamos lá, daqui a pouco nós teremos toda a repercussão do que está acontecendo lá no jogo do Guarani, que por enquanto está vencendo, está passando com tranquilidade. Lateral para a Macaca, João Gabriel vai para a cobrança. Deixa eu abraçar aqui o Edilson Roberto, dizendo que o time da Ponte é fraco, sem padrão. Está reclamando aqui no YouTube da Rádio Bandeirantes. Fernando César está dizendo que vai ser 4-1, não é? Ele deve estar se referindo aí ao jogo do Guarani, né? Globinho, o jogo da Ponte Preta voltou. O Marcos João Carvalho.
O Jonatas Cardoso, alô Jonatas, dizendo que é a melhor narração, um abraço ao amigo, feliz ano novo, valeu Jonatas. Torcedor do São Paulo Futebol Clube, tá preocupado o São Paulo sem treinador, com o Dorival que foi pra seleção. E aqui tem escanteio pra equipe da Ponte, vai João Gabriel pra cobrança, 40 minutos, perna direita parte, levanta a bola muito forte, aberto, toque de cabeça, acontece, o Cauã Moreira tentou, o goleiro se esticou todo, Assis ficou com ela, Vladimir. A bola, quando vai muito alta, preocupa, né, o time do Gloriense, porque o Assis não é muito alto, mas tem qualidade também, tem elasticidade. Ficou com ela o goleirão do Atlético Gloriense, segue 2-2. Henrique Vânia, obrigado pelo carinho. Celso Ribeiro Santos, todo mundo acompanhando a transmissão da Bandeirantes. Para Rocha Autopeças, vai viajar, faça a revisão preventiva, encontre a loja mais próxima de você. Acesse rochaautopeças.com.br. Tempo passa, a bola rola, Bandeirantes marca. Quase 41, segundo tempo. Estádio Municipal de Itanabi. Gloriense 2, Ponte Preta também 2, Edu Pinheiro. Olha lá, em Tupã, o Vini Amaral, zagueiro de cabeça, fez 1-0 por 40, 24 primeiro tempo. O Rafael fez a 42 por cobertura, 2-0. Segundo tempo, o Bruninho, belo gol, encobrindo o goleiro a 23, 3-0. Guarani classificado à próxima etapa. Bandeirantes, Futebol Bandeirantes anunciando para hoje, você vai ter toda a repercussão da Copinha. Às 17 horas, Esporte em Debate. Carlos Batista e toda a equipe de esportes da Bandeirantes repercutindo tudo para você. Amarelo. Amarelo para quem? O John, camisa 5 ali da equipe do Atlético Gloriense, uma falta mais forte. Amarelo para ele, amarelado John. Vladimir, se meus olhos não me traem, tem um camisa 11 da Ponte Preta em campo. O camisa 11 da Ponte Preta que está em campo é exatamente o Nicolas Araújo, que também entrou bem na última partida. Esse que sofreu a falta, Nicolas Araújo é o camisa 11 Ponte Preta. De cabelo descolorido e tudo. Falta para a equipe da Ponte Preta, 42 minutos, reta final do segundo tempo. Por enquanto tá dando 2-2, tá dando classificação para a Ponte Preta. Vem a cobrança de falta, demora-se muito para fazer o levantamento, o time alvinegro de Campinas. Guarani tá vencendo lá 3-0, a Ponte tá empatando cá 2-2. Os dois estão passando a próxima fase. Pode pintar alguma jogada ensaiada, muita conversa, o árbitro também conversa demais, pede para que não haja aquele empurra na grande área. Agora sim, lá vem a falta, Assis. Ele é baixinho, mas compensa na expulsão, hein? Saiu para tirar de soco o goleiro do Atlético Gloriense e levou a pior. Na bola dividida com o Cauã Moreira, né? A jogada ensaiada era exatamente buscando aí o camisa 23 da Ponte, mas ele acabou atingindo o goleiro. Tá parado o jogo, o Assis está sentindo. Chegaram os novos frangos crocantes Seara, feitos 100% frango, muito suculentos, muito crocantes. Encontre a linha completa de frangos crocantes Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste, Sorocaba. Time do técnico Jorginho tá terminando a competição, 2 gols marcados, 1 ponto por enquanto. Esse clube aí é da cidade de Nossa Senhora da Glória, que é no sertão do Sergipe. O clube foi fundado no dia 14 de janeiro de 2008, disputa o campeonato sergipano da primeira divisão. Tem apenas 15 anos, o presidente é o Gabino Barros. O técnico é o Jorginho e a equipe volta para casa com 2 gols históricos, os 2 primeiros numa competição nacional. E com 1 ponto, né? E com 1 pontinho na bagagem. Por enquanto vai levando 1 ponto aí na bagagem. Tá de bom tamanho aí essa primeira participação do Atlético Gloriense na história da Copa São Paulo. Agora, CH, por que esse time não jogou esse futebol que tá jogando contra a Ponte nos 2 primeiros jogos, hein? Faria a frente e teria chances, inclusive, de beliscar a segunda vaga, né? É que a Ponte está jogando muito mal e está dando muito mole. Eu não estou tirando aqui, evidentemente, a qualidade de alguns atletas, da luta, do respeito que eu tenho pelo Gloriense, mas a Ponte está jogando muito mal. Deu muito mole, principalmente no primeiro tempo. Por isso, o time de Sergipe fez 2 gols. Essa é a grande realidade na minha visão. Agora, esse bebê é bom jogador, viu? Jogador interessante, Roger. Assim como o capitão Giovani, os dois conduzem o time ali na ponta. Veio o John, tenta abrir pro Giovani, mas a bola foi muito mal tocada, a recuperação da Ponte. Lá vem Bruno, camisa 22, com seus cabelos esvoaçantes. Foi pro solo, o árbitro não marca a falta. Resposta do bebê, tudo isso com 44:38 no segundo tempo. Tá 2-2 o jogo. Você ligado no futebol da Bandeirantes para Aroma das Ervas, linha completa de especiarias e temperos, harmoniosamente equilibrados, mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Presente nos melhores supermercados de hortifrutis. Acesse aromadazervas.com.br.
Situação de momento em Tupã, Edu Pinheiro e o Bugre. Olha, 49 segundo tempo, 3-0. Aliás, o Guarani nesse momento é líder do seu grupo, né? 6 pontos, a exemplo do Atlético Goiás. No saldo tem 4, o Atlético tem 2. Joga daqui a pouco Tupã e Atlético. Se o Atlético pelo menos empatar, vai ficar em primeiro, e aí vai pegar o segundo do grupo do Corinthians, aí o Guarani pegaria o Corinthians. Agora, se o Atlético de Goiás perder para o Tupã, aí o Guarani pega o segundo do grupo do Corinthians, que pode ser Bangu ou Marília, muito mais para o Bangu. O Guarani só vai conhecer o seu adversário por volta de 23h30 de hoje. Tá aí o Edu, em cima do lance, informando tudo o que acontece. Mais 6, Roger, vamos até 51. Vamos até 51 aqui no último lance da ponte. O Nicolas Araújo chutou cruzada lá pela ponta esquerda. O Assis fez a defesa. Fez uma firme e segura defesa. Esse goleiro que não comprometeu, é baixinho. Foi lá, tentou pegar aquele chutaço do belo gol do Luan aos 43 do primeiro tempo, mas aí faltou um pouco de estatura, não dá pra dizer que ele falhou no lance, não. Aqui o zagueiro da ponte tira, Diego, ele afastou dali o Diego Leão, a bola cai pelo setor esquerdo do Cauã, tenta puxar o contragolpe, lançou a ponte do campo de ataque, vem pro domínio, Cauã Moreira, vem pra cima, abriu lateralmente a bola pra Bruno, vai pra cima, viu o comando aberto com o Nicolas Araújo, tentou passar, mas não passou. Recuperação do Gloriense, chutão que vira, quem sabe o contragolpe pelo lado esquerdo do campo, evita a saída o capitão Giovani para reclamação do Abobrão, mas a bola não tinha saído mesmo. Depois na sobra, vem a ponte pro combate, Natan sem falta, sai pro jogo, abre com Diego Leão, soltou a bola para Cauã lá pelo setor esquerdo do campo com 46 e 40, ele prometeu o jogo até 51, tem jogo ainda. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital, não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta, te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Ponte 2, Atlético Gloriense também 2, lá pelo lado esquerdo do campo, quem desce é o time da Ponte, Cauã faz o break, retrocede a jogada para Diego Leão, tem a opção do Natan pelo setor direito do campo, abraçando o Pedro Fonseca, tá lá em Americana acompanhando a gente. Tá com o radinho agora, com a faixa estendida, tá feliz aí. Tá de radinho novo? Radinho novo, a galera agora conhecendo. Grande Pedrão, faixa estendida. Faixa estendida, isso mesmo. Sintonizando lá em Americana, o FM forte da Bandeirantes em 85.7. E vem Macaca, bola na grande área. Tentativa. Lá pelo lado esquerdo do campo, não consegue chegar o time da Ponte Preta, é desarmado pela equipe do Atlético Gloriense, o chamado Touro do Sertão, que vai empatando em 2-2. Futebol da Bandeirantes anunciando para daqui a pouco às 5 da tarde. Esporte em debate com Carlos Batista e toda a equipe de esportes da Bandeirantes, repercutindo todo esse período de pré-temporada da Ponte Preta, do Guarani, os reforços chegando, Guarani treinando, a Ponte também, as especulações, o mercado da bola e, claro, os dois times se classificando para a próxima fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior. 48 passados do segundo tempo. CH é aquele momento que a gente faz a perguntinha cretina pro comentarista. Já tá classificada a Ponte, CH? Roger, eu não boto... Desculpe, eu gostaria, perdão a torcida da Ponte, mas pelo jogo de hoje eu não posso colocar minha mão no fogo, não. Tudo indica que sim, porque falta pouco tempo, né? Um pouco mais de 3 minutos, mas do jeito que o jogo se apresentou hoje, e a Ponte errou demais, não jogou um bom futebol e está se classificando, acreditem, gente, nesse jogo de hoje, eu estou comentando esse jogo, eu não sei o que vai acontecer daqui para frente, mas só está classificando pela fragilidade do seu adversário. Qualquer outro time mais organizado, a Ponte perderia a partida com toda certeza. Acabou. Acabou em Tupã, pois não, Edu Pinheiro? Sim, fim de papo, hein? Guarani 3, Operário de Ponta Grossa no Paraná 0, Guarani classificado. Nesse momento, eu repito, é o primeiro do grupo no saldo. Tem que aguardar Atlético Goianiense e Tupã para saber a real situação. E o grupo do Guarani cruza com o grupo do Corinthians. E o adversário do Guarani somente 23h30 de hoje. O jogo do Uris começa 21h30, Corinthians e Marília. Antes, Bangu e Paraná, 19h15. Então tem que aguardar para saber o seu adversário. Bela partida do Guarani. Destaque para o terceiro gol do Bruninho. Entrou pelo lado esquerdo, o goleiro saiu, tocou por cobertura, bateu na trave, entrou um belo gol do Rafael. Segundo gol bonito também por cobertura. Vini Amaral fez o primeiro de cabeça de peixinho. 3-0, Roger Williams. Gol do Bruninho registrado, ele não perdoa. Como diria registrado nosso Leandro Bolles.
Tá passando bem o Leandro Bolles esses dias aqui, hein? Tá preocupado com o calor, o Leandro Bolles? Tá nada, né? Nada, tá bem demais, tá bem demais. E o gol do Bruninho você ouviu aqui na Bandeirantes, no momento que estávamos acompanhando o jogo do Guarani. Classificado, portanto, o Guarani. Germânica, sonhos que te movem. Acesse o site grupogermanica.com.br. 50 minutos do segundo tempo em Tanabi. Vai se armando para o último ataque, quem sabe o Atlético Gloriense. Lado esquerdo do campo vem com o Índio, faz um break, retrocede, também não quer mais atacar o Gloriense. Já tá entregue, só tá por conta do cronômetro do Denner da Silva, árbitro jovem da Federação Paulista de Futebol. A ponte vai apertando, Cauã Moreira tenta roubar. Bola tocada atrás para o Emanuel. Emanuel vê aberto aqui, o Índio vai tocar para ele. Já vai desistindo da marcação o time da ponte, vai terminar o jogo. Vai chegando o Bruno agora para cima do camisa número 15 do Índio, que achou do goleiro Assis. Vai passando a Ponte Preta a próxima fase, mas como disse o CH, com um futebol muito pobre da Ponte. Futebol pobre demais, que vai empatando com um time que até então só tinha tomado sacolada. Tá empatando em 2-2. No calor tremendo de Tanabi, com 34 graus nesse momento. Essa é a marca de 51. Vai terminar o jogo, o árbitro da partida já vai consultando o seu cronômetro. Nova Light, viva a intensidade da luz. Projetores potentes, eficientes e brasileiros. Vibra a economia dos padrões do esporte. Acesse novalight.com.br. E é fim de papo em Tanabi. Denner William da Silva mostra o meio de campo e bota um ponto final no jogo. A Ponte empata, está classificada à segunda fase da Copa São Paulo. Assim como seu rival Guarani, os dois de Campinas passam. A Ponte passou no sufoco. Passou no sufoco, mas passou. Um grande abraço, Carlos Henrique, o seu destaque final. O meu destaque é que valeu pela classificação, pela luta. Os jogadores lutaram pelo menos, correram uma barbaridade, mas faltou qualidade, faltou futebol, e a gente espera que na próxima fase vai ter que apresentar uma outra situação, um outro futebol, com mais organização e qualidade. Eu espero que isso aconteça. Parte dessa dificuldade também a gente não pode desprezar. O forte calor, mas o que valeu foi a classificação, Roger. Muito bem, valeu CH, o bate pesado, Vladimir Catarino, fechando aí a sua participação. Os dois times de Campinas passaram, especificamente no jogo comando da Bandeirantes de hoje, dificuldades da Ponte, mas levou em 2-2 e está classificada também. Era o que precisava, né? Pelo menos um ponto. A Ponte, com esse resultado, empate 2-2, não pode terminar em primeiro no grupo, então já sabe que vai pegar o Catanduva na próxima fase da competição. O jogo deve ser também na cidade de Catanduva. Ponte e Guarani classificados à próxima fase da Copinha. Roger. Muito bem, valeu Vladimir. Edu Pinheiro, um grande forte abraço para você, Edu Pinheiro, que acompanhou o jogo do Guarani em sua maioria, e agora os times de Campinas aguardam a próxima fase da competição. Exatamente, um abraço, viu, Roger? 3-0 Guarani, lá na cidade de Tupã, venceu e convenceu, 2 gols muito bonitos, Guarani classificado, e vem aí o Bandeirantes acontece, Roger Williams. Muito bem, a Bandeirantes volta a falar de esportes às 5 da tarde, vem aí o Bandeirantes acontece, transmissão esportiva da Bandeirantes para a Paraflu, novos frangos crocantes da Seara, Nova Light, Rocha Autopeças, Germânica, Sicredi, Aroma das Ervas. De minha parte, um grande e forte abraço e até a próxima. Acontece. Aqui a análise das notícias mais importantes do dia.